Aí, eles levantaram 17 milhões de reais no PowerPoint. Foi mais de 1 milhão de reais por slide. O episódio de hoje é uma masterclass em fundraising. Você vai aprender toda a metodologia deles, desde a construção de uma tier list dos fundos, até como é que gera fome nos investidores e reviver as conversas que esfriaram. Mas tem a coisa, captar não é só alegria. A gente falou dos riscos de diluição, como é que tem founder que vende a empresa e sai sem nada, e como é importante entender o timing do mercado de VC. Senhoras e senhores, com vocês, Theo e Pablo da Trinio, abrindo o jogo sobre como fazer fundraising no Brasil. Solta a vinheta. Where we roam, startup life, a world unknown. Tune in now, set the tone. Off the grid, never build alone. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Off the Grid, o seu show favorito de tech startups com seus founders favoritos. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Eduardo Belotti e hoje a gente está com o Pablo e o Theo da Trinio. E fez um seedão recentemente, né? Que é uma rodada seed muito grande. Pessoal, eu queria entrar nesse assunto. Cara, primeiro, como é que se começa uma startup captando ainda no PPT? Cara, isso é uma loucura, né? Eu acho que tem um ponto aqui que é super relevante, que é o timing, né? O momento que você tá fazendo isso. Se a gente tivesse fazendo essa mesma ideia hoje, não tinha a menor chance da gente levantar no PPT, sendo sincero, assim. Menor chance, a gente não ia conseguir levantar nem ferrando, bro. Mas naquele momento ali, a gente tava ali final de 2021, 2022, tava o mercado aquecido pra caramba. Cara, muito gringo querendo botar dinheiro no Brasil. O pessoal não tinha onde colocar dinheiro. E vieram dois malucos aqui que já tinham empreendido juntos uma vez, sem experiência nenhuma em varejo. A gente tava, sabia porra nenhuma de e-commerce. Fizemos um deck, fomos pro mercado pra ouvir o que a galera achava e levantamos. Na época ali, 3,5 milhões de dólares, né? Que foi a nossa primeira parte ali do Sidão. Mas foi por isso, cara. Foi porque o momento era muito bom, assim. O pessoal não tinha onde colocar. A gente tava com um pitch ali muito bem alinhado, muito azeitado. E com bons benchmarks, assim, do mercado também, né? Eu acho que tinha uns benchmarks que estavam dando muito certo na época, que depois até foram pras cucunhas, assim, o negócio mesmo desandou. Mas, pô, a gente usou aquele benchmark ali como um bom ponto de partida, mas depois a gente foi até para um lado nosso, assim, super nossa identidade, nosso caminho. A gente não seguiu, né, aqueles benchmarks da época lá, mas deu tudo certo naquela época. Mas pera aí, Theo, calma aí, calma aí. Isso mesmo. Porque, porra, eu não quero que seja aqueles episódios de podcast que a pessoa fala, não, porque aí a gente tava lá e a gente captou 5 milhões e não sei o quê. Porra, conta em detalhes aí como é que foi, de onde vocês tiraram o varejo, vocês não sabiam porra nenhuma de e-commerce, de onde vocês tiraram isso, com quem vocês captaram. Porra, calma aí. Cara, foi muito doido, né? A gente eu até falo, assim, o pessoal romantiza muito essa parada do founder ter uma ideia foda, né? Assim, do nada. Caralho, pô, tive um momento eureka, assim, pô, meu irmão, que ideia do caralho. E da gente foi o contrário, assim, o Pablo e eu, a gente já tinha empreendido antes, a gente estava numa outra empresa que a gente decidiu descontinuar, não deu certo, a gente pode até falar sobre isso depois. Não deu certo, tal, por vários motivos, a gente ficou pensando, porra, o que a gente vai fazer? A gente gosta muito de empreender, a gente se dá bem pra caralho, assim, a gente tem skill sets totalmente diferentes e complementares. E aí a gente falou, pô, a gente quer empreender de novo. Só que, pô, tanto eu quanto o Pablo, pô, fudido, a gente precisando de grana, a gente com dívida de MBA ainda e tal. A gente falou, cara, a gente não consegue empreender sem levantar nenhum capital, a gente precisa levantar alguma coisa. O que a gente faz? E aí a gente começou de uma maneira mega sistemática, assim, a olhar várias oportunidades. Assim, tipo, a gente olhou, cara, dores que a gente tinha na outra empresa. Pô, começamos a estudar o mercado. Quais são os mercados que estão crescendo no Brasil, na América Latina, no mundo? Pô, cara, e-commerce, pós-pandemia, crescendo pra cacete. Aí começamos a conversar com vários empreendedores, amigos e investidores também, conhecidos. Aí a galera foi falando que eles estavam vendo de tese,
o que que estava de tendência e tal. Então a gente foi meio que surgindo e montando a nossa tese em cima disso, assim. Entendi. Essa rede aí que vocês trocaram ideia era a galera que vocês conheceram de ter empreendido antes juntos. É, muita gente de algumas pessoas da MBA cara, e a galera que a gente foi conhecendo também de ter empreendido na primeira vez, com certeza. Ah, E só beleza. complementando o Theo, Vai lá, vai lá. aí o Theo, né, eu acho que nessa parte de Eureka, pra gente era muito mais uma vontade de implementar um playbook versão número 2 do que a gente acertou no passado e o que a gente não acertou. Né? A gente chama aí de um MBA turbinado, porque no final do dia você empreender, acho que o aprendizado é bem maior do que qualquer escola aí de MBA. E a gente percebeu que a gente tinha errado muito, né? E a gente queria colocar essas ideias que a gente discutiu em prática no novo empreendimento. Então, acho que a eureka no final do dia foi: vamos empreender com esse playbook versão número 2, seja lá qual for a dor que a gente vai resolver aqui. E aí sim a gente foi procurando essas diferentes teses, batemos em várias, de payroll, é, contabilidade, várias até chegar nessa daí da trilha. Mas beleza, chegaram até a ideia, agora ainda falta fazer um PowerPoint e achar gente para vender esse PowerPoint. Como é que foi isso? Pô, a primeira versão do PowerPoint, cara, tem que ver, assim, o negócio é até engraçado, assim, quando a gente olha, né, pra trás pro nosso pitch, como tinham várias ideias que até hoje funcionaram, apesar da gente não ter muita experiência no e-commerce, né, a nossa base ali, a gente começou falando de checkout, a gente, pô, viu que era um problemaço que existia no mercado, o checkout, tem um abandono de carrinhos gigantesco, não sei o quê, papapá. A gente começou a montar a tese ao redor desse problema que a gente queria resolver. A gente começou a ver benchmark de como que o pessoal estava resolvendo isso fora do Brasil, em outros lugares. Eh, e e começamos a montar o PowerPoint com a ideia de que central de que o checkout era o nosso cavalo de Troia, que a gente ia, cara, entrar com esse checkout, tanto nos clientes quanto no mercado, e a gente ia aprender. Porque, pô, eu não conhecia nada de e-commerce, o Pablo também não. E a gente ia usar esse cavalo de Troia pra gente poder aprender mais sobre os outros problemas. E a gente até achava que a gente ia para um outro caminho, né? Que era um caminho até que o nosso benchmark foi, que era tipo pagamento, cara, antifraude, não sei o quê, papapá. E a gente tava pensando que ia nesse caminho. Então, parte do nosso deck foi, cara, cavalo de Troia é esse aqui, a gente vai aprender e depois a gente vai. Então foi muito sincero, assim, sabe? A gente não mentiu. Do tipo, pô, somos experts no mercado. Porra nenhuma. A gente falou, cara, a gente é empreendedor, a gente é bom no que a gente faz, a gente sabe executar, mas o nosso negócio é a gente vai aprender com esse cara aqui e a gente não sabe qual é o passo 2. Não faço a menor ideia. Depois do checkout, o que que a gente vai fazer? Não sei. A gente acha que pode ser por esse caminho, mas não temos certeza ainda. Então, hoje a gente olha para esse PowerPoint e a gente vê isso, assim, e foi muito legal. Que hoje a gente ainda usa o checkout como cavalo de Troia, só que para entrar nos clientes, para a gente ter o primeiro pé ali dentro dos clientes, para a gente poder depois ir atacando outras dores que eles também têm, assim. E aí a gente foi meio que montando o PowerPoint ao redor dessa tese, e, cara, usando aí o nosso conhecimento que a gente tinha já ter empreendido, né, já ter feito deck antes, cara, pegando muito benchmark, muito conselho de amigo, muito conselho de investidor. O cara, como é que tá ficando, o que que a gente pode fazer para melhorar a mensagem e tal. Fizemos um deck feio pra cacete, assim, em termos de design. A gente até contratou uma designer colombiana para ajudar a gente lá, fazendo terceirizar lá o negócio, fez uma Caraca. logo horrorosa, o negócio ficou feio pra caralho. Eh, mas foi isso, cara. Aí começamos a montar ao redor disso. E vocês tinham algumas outras ideias antes de cravar que ia ser e-commerce? Falou que vocês estavam olhando várias coisas, né? Problema que vocês já viveram, o mercado, tudo mais. Como é que foi esse processo de ir peneirando até falar: "Pô, é esse o caminho aqui"? Assim, a que a gente mais se aprofundou antes foi a de folha de pagamento, né. Então a gente achava que folha de pagamento seria o checkout do e-commerce, o cavalo de Troia, para depois a gente resolver várias outras coisas. E a gente olhava muito para o modelo da Gusto lá fora, que na época era uma empresa que estava crescendo muito lá no Vale. A gente tinha algumas coisas not to do, né,
baseado na nossa experiência anterior. Então, crédito, coisa de muito CAPEX, produto que é muito exposto a juros. Então, assim, basicamente a gente estava ali meio que limitado a SaaS e algumas outras coisas, né? Então, essa acabou sendo uma que a gente mais olhou, mas a gente acabou não seguindo ela muito pelo tamanho de mercado. Então, não sei como esse mercado evoluiu, né? Mas na época você tinha basicamente a Thomson Reuters aí com mercado muito, muito grande, cobrando barato, porque ela extraía mais valor dos produtos adjacentes para os contadores. Então acabou que quando a gente olhou ali o tamanho de mercado não tinha agradado tanto a gente ficou um pouco na dúvida, acabou seguindo ali com a opção do checkout. E assim, apesar do Theo bater nessa parte aí da gente não entender de e-commerce, foi muito engraçado, né? Principalmente o investidor lá de fora, eles gostavam muito disso. Falavam, pô, uma das coisas que a gente desde o começo falou foi ser honesto em relação ao setor e de contratar gente muito boa, sendo que uma das primeiras pessoas que a gente trouxe, que é o Felipe aí hoje, né, ele lidera aí a parte de business development, é um cara com uma experiência muito grande, trabalhou na Adyen, Vetex, etc. Mas o que o pessoal batia lá de fora era, pô, legal pra caramba que vocês não têm o vício da indústria, vocês não conhecem, porque vocês provavelmente vão conseguir escutar essa dor do cliente e tentar resolver, assim, sem qualquer tipo de viés ou alguma coisa que a indústria está batendo e não deu certo, né? Então, volta e meia, o pessoal olhava isso assim como algo bem positivo. Porra, isso eu não sei se é sorte de falar com os investidores certos, se é liquidez, mas eu só me fudi por causa disso, tá? Porque eu era completamente outsider no mercado financeiro e eu tentava emplacar esse discurso, né? E a galera, porra, cara, mas seu outro concorrente aqui, porra, é ex-corretor, o outro foi de asset, o caralho, eu não vou botar dinheiro em você, não, você não tá entendendo. Não tem o vício, foda-se o vício, meu irmão, você não entende de porra nenhuma. Foda. Cara, mas empreender é metade sorte, metade talento, irmão. Não tem essa. Se você, não adianta você falar que não tem. Tem sorte, sim, com certeza. A gente estava no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas na hora certa. Essa rodada que a gente fez agora, que, né, completou o Sidão, cara, pô, foi um investidor que, quando a gente bateu lá, casou perfeitamente. Assim, os caras estavam investindo numa tese muito parecida com a nossa. Ele falou, cara, acabei de falar com... Eles são mexicanos. Acabei de falar com um grande varejista do México que me falou que tem exatamente essa dor que você tá tentando resolver. Foi assim, cagada, entendeu? Assim, o cara tinha acabado de falar com um cara que, tipo, no momento certo, na hora certa. Muita sorte, bicho. Se você não tem sorte, é foda. É muito mais difícil sem sorte. E também, Edu, assim, com todo respeito, porra, os caras estavam saindo do MBA, pica lá fora, tinham acabado de empreender e tal. Tu chegou lá, porra. Tu não De era maluco, nada, né? nem ninguém de maluco no mercado que tu nunca viu. Mas assim, o contraponto disso é que, porra, como operador, eu acho que eu tive a oportunidade de me beneficiar muito disso também, quando eu estava construindo um e-commerce, fazendo um marketplace, eu nunca tinha feito porra nenhuma, eu tinha acabado de sair da faculdade, nunca tinha feito negócio nenhum. E a gente inventou de fazer um negócio de camiseta que a gente produzia as peças sob demanda. E aí uma coisa que jogou muito a nosso favor é justamente que a gente não sabia nada e a gente teve que aprender tudo, inclusive aprender um monte de coisa que a galera dizia que era impossível fazer. No fim das contas, quando a gente vendeu para reserva, eu lembro que a gente chegou para negociar com os caras e a gente conversando sobre custo de camiseta e tudo mais. Porra, nosso custo de camiseta era bem melhor que o dos caras e a gente tinha uma produção que era, tipo, quase 4 vezes mais eficiente que os caras com dinheiro infinito, galpão, um monte de funcionário. A gente era 2 moleque, fundo de quintal na Vila da Penha, lá no Rio, tá ligado? Fazendo a parada na garra, sem saber porra nenhuma, tá ligado? Então acho que tem um lado bom do operador também de não ter esses vícios que fica mais criativo, né? Em algum momento o Elon Musk não sabia sobre carro e nem foguete. Exato. E deu certo pra tu também, Edu, então, porra. Não, deu certo, deu certo. Eu só queria saber de, cara, como é que faz pra conversar com essas pessoas, tá ligado? Porque eu sempre conversei com as pessoas erradas.
está construindo a sua primeira startup agora? Bem-vindo ao clube da solidão empreendedora. Você provavelmente está sentindo aquela sensação de caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é normal? Pra quem que eu posso perguntar isso sem parecer que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo? O lance é o seguinte, os second time founders não passam mais por isso. Eles já têm networking, já sabem de framework, já sabem o que funciona e o que não, como estruturar um cap table, quais erros evitar e pra quem ligar quando precisam levantar uma rodada. Agora, os first time founders descobrem tudo sozinho, no susto e às vezes tarde demais. Por isso, a gente decidiu fazer algo diferente aqui no Off the Grid. A gente vai juntar 50 first time founders, galera no mesmo estágio, com os mesmos desafios, e criar o que os second time founders já têm: acesso. Vão ser office hours semanais comigo e com o Edu, palestras com quem já levantou rodada, fez exit, ferrou tudo e acabou aprendendo. A gente vai trazer uns crash courses sobre assuntos como fundraising, AI e operações. E você vai ter um hot seat onde você vai poder trazer o seu problema real e a galera vai te ajudar a resolver. Basicamente, você não vai mais construir sozinho. E funciona assim. Você entra na waitlist, preenche uma application e a gente vai chamando por ordem de posição na lista. Isso significa que se você se inscrever antes, você tem mais chance de entrar. E se você mandar para amigos se inscreverem também, você aumenta a sua posição na fila. Ela diminui a posição na fila, né? Diminui a posição na fila. Isso aqui não é pra todo mundo. A gente tá buscando first time founders que já estejam full time com o MVP rodando e tá sentindo essa solidão, essa pressão aí e precisa de network. Se você já é um second time founder, já captou Series A ou tá part-time na sua startup, não tem MVP, ainda tá no campo das ideias, isso aqui não é pra você e tá tudo bem. Vai chegar a sua hora. A ideia é de montar uma turma que faça sentido com todo mundo, com os desafios alinhados no mesmo estágio. Se isso faz sentido pra você, entra na waitlist agora. Agora. O link tá aqui. São só 50 vagas, ordem de chegada mais application. E a gente se vê daqui a pouco. Never build alone. Fui. Cara, que eu queria voltar, porque essa história do Sidão, eu ainda quero entender, tipo assim, mano, beleza, teve a ideia, fez o PowerPoint, contratou a designer colombiana. Cara, como que vendeu de fato, como que captou essa primeira rodada, e aí depois, porra, pula aí 3 anos, como é que completa esse Sidão num momento que tem muito menos liquidez, ou melhor, tem liquidez pra caceta pra AI, né, mas se você não tá na bolha reduzida de AI, cara, não tem dinheiro pra ninguém, como é que vocês conseguiram completar isso? Como é que foi o finalzinho? Botou AI no PPT, pô. Eu acho até assim, são... Não é mentira não, não é mentira não. Não, isso daí era condição, assim, pra gente sair pra rua, AI tinha que ter. Alguma coisinha tinha que ter ali. Mas assim, eu acho que até no primeiro seed, a gente fez bem sistemático, assim, né? Acho que o pessoal da Latitude, tinha um cara lá, acho que era o Jason Ye, que falava bastante sobre processo de captação. E a gente meio que seguiu, né? A gente gosta de brincar que a gente pega alguns benchmarks, algumas coisas que a gente estuda e azeita para ser o Trini Way to do, né? E eu acho que assim, a gente foi bem sistemático no primeiro seed e bem sistemático nesse segundo, né? Então, primeiro, montar uma tese, uma lista assim de bastante investidores com tiers e definir ali, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3 e definir por que eles eram esses tiers. Então, por exemplo, a gente botou lá, investiu em varejo, é um selo, investiu em varejo no Brasil, é selo 2, tamanho de cheque. Então, a gente foi olhando assim, hoje você tem 400 fundos, né? Então, a gente fez uma lista gigante de fundos, com base em Mas calma aí, premissas. procurando na internet, tipo, Crunchbase, como é que faz essa lista? Então, Crunchbase, né? Acho que a primeira é Crunchbase, Dealbook. Hoje em dia, o meu pai tá fazendo uma rodada agora, você bota lá no Gemini e te cospe, assim, centenas de fundos. Mas na época foi Crunchbase, Dealbook, os VCs que a gente era próximo, a gente perguntava também se a gente se encaixava ali nos critérios. E aí, quando você entra no processo de capital raising, né? Muitas vezes os VCs se falam, querem trazer de um para o outro e eles vão indicando você para esses outros VCs. Então, você vai criando uma lista maior desse pipeline de fundos. Mas, então a gente listou, né, esses fundos, fomos ordenando eles por critérios, montamos o nosso deck e aí primeiro a gente começou com os fundos ali, Tier 3, que a gente, acho que é o Brian até que fala isso, né, para afiar o machado do discurso, azeitar o discurso, a dinâmica entre nós dois, para ver qual que é a melhor forma de estar apresentando a ideia da Trínio.
entender quais são as perguntas, para depois estar indo ali para o Tier 2, Tier 3. Volta e meia as pessoas me ligam, querem falar sobre Capital Raise e ficam muito obcecadas no deck. Sempre é culpa do deck, cara. É muito engraçado isso. E acho que assim, o deck é o 0,5%. Acho que o processo é muito mais importante, tento passar essa mensagem, de condensar realmente essas reuniões. Por quê? Eu acho que principalmente quando a gente está no campo da ideia, vender uma ideia é que nem vender um diamante, né? Então você tem que dar aquela sensação de escassez para o cara que está do outro lado. Se você fala com uma pessoa, né, e volta para ela daqui a 5 meses para perguntar, e aí, você tem um update do investimento? A sensação de escassez é nula, né? Então, a importância de você condensar essas conversas num período curto de espaço é de você criar fatos geradores para estar voltando para essas pessoas que você está conversando e falar, olha, aqui, acabei de ter um fundo interessado. Como que está aí o processo de vocês? Pô, sabe aquele amigo que você introduziu? Que você falou que talvez interessaria também? Ele acabou de dar o go ahead. E aí, como que está aí o processo da Trínio internamente? E o ideal é você receber ali, lógico, um term sheet e falar, olha, galera, estamos aqui um term sheet, vamos fechar a rodada, estamos aqui com um fundo que a gente gosta pra caramba, quem quiser entrar é nas próximas 2 semanas. Daí todo mundo que foi snob com você passa a ser seu melhor amigo, né? Volta todo mundo. Então, assim, eu acho que esse papel de gerar escassez, principalmente quando está no campo da ideia, ele é super relevante ali na hora de tentar maximizar ali os teus objetivos, né? E para isso você tem que estar condensando o máximo de reuniões possíveis num período muito curto. Na nossa primeira rodada, né, a Theo e eu, a gente estava 100% full time em capital raising, né? Eu sei que isso acaba se tornando muito mais difícil ali, principalmente quando a pessoa não tem um time grande e ainda tem que estar ali muito perto da operação. Você fazer 3, 4 reuniões por dia durante um mês acaba consumindo muito, muito tempo. Mas esse processo foi basicamente o mesmo aqui nessa segunda rodada. Né? O que a gente fez foi esperar um pouquinho mais para ter uns KPIs bons. Né? A gente monitorava bastante ali o nosso funil e estávamos bem confiantes que o crescimento estava vindo. E aí a gente saiu para a rua falando, putz, agora a gente vai fazer o máximo de reuniões possíveis com esses fundos que a gente está abordando e no limite a gente vai ter um fato gerador que vai ser o mês seguinte, vai estar crescendo 5 vezes ano contra ano, porque ali o pipeline de B2B acaba sendo uma coisa um pouco mais fácil de prever. Mas a metodologia não foi muito diferente. Cortando ali pra mim. Deu uma cortada aqui também. Alô? Alô? Voltou, eu acho. Mais ou menos. Não. Tá não. Caiu legal, isso porque ele trocou o roteador hoje. Eu vi que esse que é o problema. Não, tava ruim antes, ele tá tentando melhorar. Cara, mas eu acho que o que ele tá falando, no final das contas, a gente tentou fazer a mesma coisa agora, assim, né? E a gente deu, óbvio, um pouco de sorte, um pouco de talento de novo, né? Da gente estar no lugar certo, falar com a pessoa certa. E por outro lado, a gente conseguiu montar um time muito bom que permitiu com que eu e o Pablo conseguíssemos nos desligar por um tempo pra gente focar só nisso de novo, assim. Porque, cara, fazer operação e fundraising ao mesmo tempo é muito difícil, muito difícil. Então, na primeira vez, a gente tava só fazendo isso. A segunda vez, a gente tinha uma empresa pra tocar, pô. Cara, no caso, tava, 18 funcionários, cara, cliente pra caramba, um monte de coisa. E no momento que a gente resolveu levantar, foi justamente porque a gente tava com muita demanda e a gente precisava crescer time. E aí a gente falou, cara, precisamos levantar, não tá dando. A gente não tá conseguindo crescer na velocidade que a gente precisa trazer mais dinheiro para poder crescer mais rápido. E aí a gente tinha muita demanda, mas mesmo assim a gente conseguiu, cara, botar o time e falar, galera, olha só, agora vocês esquece a gente por pelo menos uns 3 meses para a gente poder focar só nisso. Condensou tudo.
e tentou, causar esse FOMO, né, cara, putz, quais são os fatos geradores que a gente consegue trazer aqui pra poder voltar para o cara no máximo estourando no mês que vem falando: "Ó, tá vendo que a gente falou que a gente ia crescer X vezes? Cara, crescemos aqui, ó, 5 vezes nos últimos, pô, 5 trimestres aqui, 4 trimestres". E por aí vai. Da Pô, pergunta pragmática aqui, que é: vocês 2 faziam fundraising ou ficava mais com algum de vocês e o outro entrava quando precisava? No início, a gente estava fazendo os 2, eh, principalmente para os fundos que a gente tinha mais interesse, que a gente achava que fazia muito sentido estarem os 2. E para os fundos que talvez não tinha um pouco menos de interesse, cara, eu ia falar um pouco mais, que fala quando era uma coisa um pouco mais de produto. Cara, quando era um relacionamento que vinha do Pablo, estava muito no início, cara, o Pablo é um cara muito bom de relacionamento, assim, vocês conhecem e sabem como é que é, o cara mega carismático, ele conhece, porra, todo mundo conhece ele. Então, muitos dos contatos acabam vindo por conta de amigos do Pablo, por conta de contatos do Pablo e tal. Então, cara, ele fazia esse primeiro contato, depois eu entrava na jogada e a gente foi meio que gerenciando assim. E conforme o tema também, né, a gente separa aqui na Trinio, muito bem, assim, toda a parte de operação, cara, pessoas, people, né, finanças e tal, é o Pablo, produto, tecnologia sou eu. Então, cara, quando o assunto ia para um lado um pouco mais de rodada de parte mais financeira, cara, alguns KPIs financeiros, o Pablo tinha que estar, com certeza. Quando era um assunto um pouco mais de produto, eu estava. Então, a gente foi meio que separando dessa forma. quando a gente bem, eu e o Lucas tivemos esse insight, a gente também entrevistou um pessoal que vendeu uma empresa recentemente, também teve esse insight, e pô, quando tem reunião importante, vai só um dos sócios, pra sempre poder depois falar: "Não, tem que ver com o cara", se tentarem te apertar: "Não, não sei, fulaninho é foda, porra, não consigo convencer, tem que ver e tal". Mas para fundraising, isso faz sentido ou é mais importante estar os 2 juntos ali para darem para dar resposta na hora certa, ao invés de deixar esfriar o negócio? Assim, o Theo, a gente no início, né, a gente uma das coisas que a gente aprendeu, é que quando tem algum tipo de embate, o ideal é ter uma pessoa que vai decidir, o CEO, né, o clássico Steve Jobs, Elon Musk, então o Theo ele é essa pessoa. E aí quando a gente está falando em capital raising, as pessoas querem ter o contato com o CEO, né, então assim, o Theo ele acaba participando de todas as conversas, algumas introdutórias até, sozinho. E aí ele meio que faz essa agenda de coordenar. Às vezes ele está falando com um fundo, que a pessoa quer entender mais da esteira de aquisição de cliente, quer entender mais como que é o pitch de venda para o cliente, daí ele acaba trazendo o Felipe, que é a pessoa que faz a parte de business development. O fundo é um fundo ali com uma pegada mais financeira, então eu acabo entrando. Às vezes é um fundo que a gente quer mostrar assim a nossa complementariedade, quer entender um pouco da nossa história, então eu acabo entrando. Então, assim, acaba que o Theo hoje ele tem a liberdade de decidir como que vai ser, com base no, né, no julgamento dele, como que vai ser essa agenda. E eu acho que ele acaba decidindo super bem, assim, tem funcionado bem, assim, porque a gente falou com bastante fundo, né? Então acaba que se for eu, Felipe e Theo, realmente daí fica um negócio muito complicado, até para otimizar. Mas assim, volta e meia o Theo já me mandou ali no Slack: "Cara, acho que falei besteira, cara, corrige isso daqui na semana que vem quando o fundo falar com você". Então isso daí eu acho que é uma dica válida sim. Porra, aqui, só É. queria fazer uma pequena observação. Com todo o respeito, sorte é o caralho. Que o Theo ficou falando: "Não, a gente teve muita sorte". Porra, a história que eu tinha antes é: "Não, pô, os caras captaram um pré-seed lá que captaram mais dinheiro do que tinha slide". E, porra, aí falou com a pessoa certa. Só que aí depois você chega aqui e fala: "Porra, a gente estava fazendo 3, 4 reuniões por dia durante um mês". Meu irmão, não tem como falar que essa porra foi sorte. Vocês trabalharam pra caralho nessas captações. Cara, é muito trabalho, com certeza, assim, mas eu acho que eu falo que é um pouco de sorte, porque, cara, assim, tem muito fundo, bicho. E se a gente tivesse, eh, turma
sei lá, posso ter falado com todos os 400 fundos que a gente falou, lá quantos que a gente falou, não sei, tô chutando um número maluco aqui, mas, pô, foi uma porrada de fundo. Se eu falo com esse mesmo fundo que investiu na gente agora, né, nessa conclusão do Sidão aqui, talvez 2 meses antes, o cara não tinha gerado o mesmo interesse que ele teve agora, entendeu? E é isso que eu falo que é um pouco de sorte. Porque Perfeito. tudo bem, você tem que fazer uma porrada, vai ter que trabalhar muito, não é cagada, né? Assim, tipo, joguei num número aqui qualquer e cara, De ganhei na primeira. loteria. Não é isso, você vai ter que trabalhar pra caralho. Mas, porra, você tem que estar no lugar certo, falando com a pessoa certa no momento certo, cara. E é É isso. verdade, E às isso é vezes não é verdade. demérito você perder, deixar de ganhar um investimento. Porque, cara, de repente o cara acabou de investir num concorrente, entendeu? A gente deixou. Ou numa empresa que o cara acha que possa ser concorrente no futuro, e ele também não quer fazer isso. Aconteceu com a gente na primeira rodada ali, né? Que a gente tava conversando com alguns fundos que a gente, pô, queria muito que tivesse no cap table, e o cara tinha um conflito ali, ele acabou no finalzinho falando, puta, não vai rolar, galera. Então, tem um pouco disso que eu tô falando de sorte por causa desse fator tempo, assim, que é muito, muito relevante. E é uma loucura, né? As narrativas mudam, assim, de uma forma muito, muito louca, assim, né? Antigamente, pô, quando a gente foi 2020, 2021, ter o MBA era um putativo, era maravilhoso, e agora o Elon Musk tá junto aí com a galera do Vale, metendo pau em todo mundo que tem MBA. Outro dia, até falando com o Vicente, ela falou, olha, o MBA não serve mais para nada, talvez até te prejudique, hein? Forbes Under 30? E, pô, antigamente era. Qual que era mesmo? Eu até esqueci agora, é receita por funcionário, né? Tá essas histórias de Lovable, todas essas empresas, startups que estão com poucos funcionários e chegando em ARRs astronômicos. E agora a narrativa virou essa, assim, pô, quanto que você tem de receita recorrente por funcionário? Então, assim, concordo com o Theo que às vezes aquilo que você está pitchando, né, de produto, de visão de empresa, está se encaixando com aquela narrativa do momento. E às vezes aquilo que você está pitchando é exatamente o oposto daquela coisa da narrativa do momento. Agora tem gente falando que SaaS vai morrer e sempre essas coisas muito extremas. Mas dito tudo isso, né, acho que assim, quando o pessoal vem falar de fundraising, eu acho que assim, o processo ele ajuda muito, muito para você ter mais probabilidade de sorte. No E fim isso é até muito da... confortável, assim, porque quando a gente faz o processo do jeito que a gente acha que é bom e a gente não consegue captar, isso dá um conforto muito grande. Fala, cara, tipo assim, o jeito que a gente fez, óbvio, dá para melhorar sempre tudo, mas é o jeito que, cara, a gente conseguiu levantar aqui e ali. Então, talvez é uma questão de produto, talvez é uma questão de timing, talvez alguma questão fora do processo, né? O ruim é quando você não confia no teu processo de fundraising, e aí você sempre fica naquela de vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, mas a forma que você aborda os fundos, se você faz assim, de forma rotineiramente, provavelmente aquele fundo em algum momento não quer nem mais escutar você, e aí realmente você fica sempre acusando o processo e ficar tentando refazer daquela forma é, de forma recorrente que acaba não dando certo, né? E é uma parada muito louca, né? Porque quando você não confia no seu processo, é muito fácil você culpar o processo, né? Exato. Ao invés de você, cara, olhar pro espelho e falar assim, pô, de repente a minha ideia que é uma merda, entendeu? Então o meu É, número que não é bom o suficiente. Ou, é, cara, não tô fazendo o negócio certo, assim. Aí tu itera o E. processo e não itera as outras coisas que você devia estar iterando, Exato, né? exatamente. Mas quando você confia no processo, como o Paulo falou, pô, cara, a gente mudou, foi fazendo. Isso é um ponto interessante, assim, conforme a gente foi conversando com o pessoal, e por conta desse processo, você vai mudando o seu pitch. Você vai mudando onde você vai enfatizar, né? O que eu vou enfatizar aqui nesse momento? Ou de repente para esse tipo de investidor? Cara, a gente mudava a nossa apresentação, inclusive. começou com um Dependendo slide de AI e terminou com 15 slides de AI. Exato.
Exato, cara. A gente foi botando AI, entendeu? Cada fundo que a gente falava, a gente botava mais um slide de AI na parada. Mas, pô, faz muita diferença, assim, você confiar no processo realmente e pra você poder ir iterando. E, cara, assim como o produto, você tem que iterar teu pitch, entendeu? Você vai ter que iterar como que você vai se apresentar, você vai ter que iterar o que você tá enfatizando e pra você poder chegar no resultado que você quer chegar, senão não tem como. O mais louco são os empreendedores que se apegam muito aos slides, assim, cara. O slide já tá perfeito, e aí do nada fala, não, mas acho que tem que contratar alguém para deixar. Cara, assim, eu acho que o slide, quando o cara tá ali no vício do slide é realmente que ele acho que perdeu total noção do macro ali em relação ao processo. Acho que o deck, você transmitindo a ideia de forma razoável, já tá ótimo, assim. Ninguém vai dizer um não por causa de ter um É, deck um pouquinho mais bonito ou não. cara, total. E a galera fica muito apegada ao deck. E, cara, o deck é uma peça de comunicação ali, né? Tipo, Total. teoricamente você não precisa nem dele pra apresentar e conseguir fazer o que você precisa fazer. Sacou? Então, tipo, não adianta você ficar overzealous ali com o treco. E esse negócio da sorte que vocês estavam falando, eu acho que é muito sobre, porra, aumentar a superfície de contato, assim, né? Se permitir ter sorte, sabe qual é? Total. Essa é uma parte muito importante da coisa. Dito isso tudo, puxarei aqui nosso Pô, rapidinho, primeiro rapidinho, quadro Lucas, da noite. rapidinho. Não, perdeu tua água que tá gostoso, Paulo. Time é importante, você não tá ouvindo, né? Perdeu, foda-se. Primeira lição do dia. Calma aí, cara, que, Fala aí, cara. porra, Pô, essa deselegância tem que ser uma pergunta boa, pelo menos. Cara, tipo assim, é polêmica, é ousada. Então vou botar até É o uma seguinte, porra, intro pra pergunta. conversa tá muito boa. Perfeito, obrigado. Conversa tá muito boa, muito pacífica, muito dócil e tal, mas vou botar vocês na fogueira aqui rapidinho. Porque, cara, eu nunca ouvi ninguém falando com tanta clareza sobre o processo de fundraising, cara, a gente criou o Off the Grid com o objetivo de ajudar, porra, first time founders a aprender a não cometerem os erros que a gente cometeu e tal, em várias áreas. E agora a gente tá com uma ideia na nossa cabeça, que é criar uma comunidade do Off the Grid, de juntar essa galera e tal, e, porra, enquanto eu ouvia isso, eu pensei num negócio, queria fazer um convite pra vocês. Podem declinar, a gente corta isso aqui, edita, foda-se, nem existiu. Que tá full Mas rogue, moleque. Você se. tá completamente fora do script de qualquer coisa, tá ligado? Moleque, tô indo pra loucura, cara. Pra barbárie. Porra, eu queria convidar vocês pra fazer um crash course de fundraising, um negócio rápido que a gente colocasse ali, porra. Tipo, estruturasse isso. Vocês vieram com conceitos, porra, não. A gente começou aqui que vai ter um fato gerador daqui a um mês, porra, jogando 4D chess na parada. Eu acho que tem muito pra muita gente aprender aí, cara. É 5% de participação, pô, tá bom. A gente faz qualquer coisa. Aí é foda. Corta, editor, corta. Tô zoando. Porra, Não, foi a pra gente isso que topa, tu... galera, com certeza. Eu topo, vou falar por mim aqui, não vou falar pelo Pablo, mas eu acho que. Não, o negócio que, cara, eu acredito muito nisso, tá? A gente é muito. Obviamente, muito ocupado, a gente faz muita coisa, assim, é foda balancear, né, a nossa vida pessoal, inclusive, com a nossa vida de trabalho e tudo mais. Mas, como eu falei, né, o Pablo é um cara que é claramente muito bom nisso. E eu acho que é muito importante isso pra comunidade, assim, cara. A gente, cara, se ajudar, entendeu? E é isso, assim, a gente ajudar quem tá querendo entrar, quem tá começando a empreender, quem tá com alguma dificuldade, você tá ali pra ajudar, eu acho que é super importante a gente tentar, porque nessa a gente aprende muito também. Então, é uma coisa meio, de certa forma, altruísta e egoísta, assim, né? Você acaba tirando muito dessa relação. Então, por mim, super top, acho que vale muito. Eu topo desde que o Lucas e o Eduardo façam um crash course de ter um exit. Que esse daí que eu quero participar. Porra, mas aí, é irado essa ideia. Eu não tinha pensado nisso, mas a gente pode. Ô, Lucas, a gente pode ir pegando a galera que a gente entrevistou, que tem um conhecimento Sim. muito bom em uma área e criar um negócio, tipo assim, coisa de, sei lá, 30 minutos, 45 Um minutos. podcast de 1h30? Sim, algo mais direcionado, que né? aqui, porra, é completamente a la caralho, né? Foda. Mas enfim, Até desculpa. porque eu acho que assim, né? A próxima rodada vai ser uma rodada completamente diferente. Assim, essa já foi, né? Essa segunda. Uhum. Muito mais voltada em KPIs, acabou que foi um equity round, né? Então
teve toda uma questão de estruturar a governança da companhia. O processo, de uma certa forma, foi parecido, as perguntas foram diferentes, muito pautadas em crescimento, então aí, pô, não adianta nada você querer fazer um extension de um sidão crescendo 2 vezes ao ano. Então, assim, eu não sei como que seria essa resposta. Então acho que, assim, saber fazer, né, quando você está crescendo, acho que é uma coisa que a gente deu sorte de estar. O timing de fazer o capital raising era esse, e a gente começou a crescer muito nesse período também, né? Mas assim, eu acho que Series A e Series B vão ser rodadas aonde vão ser muito mais KPI driven, né? E assim, eu particularmente, acho que o Theo também, quando a gente for fazer essas próximas rodadas, com certeza a gente vai querer falar com quem já fez, porque acho que vão ser bem diferentes do que essas 2 últimas que a gente fez. Boa! Dito isso tudo, vamos para o primeiro quadro da noite, que é o nosso mundialmente famoso, queridíssimo, ilustre, comentando frases startupeiras. Confirma aí, tá compartilhando, né? Tá meio bugado aqui. Sim. Tá rolando. Tá. Comentando frases startupeiras, edição fundraising. Então, como é que funciona esse quadro? A gente vai trazer uma frase dita por alguma persona célebre do ecossistema startupeiro, e aí a gente vai querer ouvir a opinião de vocês sobre essa frase, e depois a gente mostra quem falou. Beleza? Sim, senhor. Vamos nessa. Primeira frase é: o processo de levantar dinheiro de investidor é um processo de sedução. É uma venda emocional e não uma venda racional. Cara, boa. Eu acho que depende do investidor, cara. Depende do investidor. Tem investidores que são muito mais racionais. E tem investidores que vão na base do FOMO, né, O daquele feeling. momento, cara, a tendência que tá rodando ali naquela hora. Eu acho que tem alguns investidores que são muito mais racionais. Dito isso, vou até me corrigir, eu acho que todos eles são, a maior parte pelo menos, o FOMO faz boa parte da parada, né? Assim, então, se você vê que tem alguns empreendedores que conseguem gerar esse FOMO de uma maneira muito clara, e às vezes nem tem produto, né? E levanta aí um sidão. A gente- E talvez tenha sido um pouco aí no processo de sedução, né? É, mas depende do momento. Acho que nesse momento que a gente tá agora de mercado, cara, só a emoção, só a sedução, ela não cola. O pessoal tá começando a ser um pouco mais racional, um pouco mais diligente. E se for só no gogó, meu irmão, se não tiver nada fundamental ali, não vai rolar. Pablo vai mandar os 800 aí. Eu acho que é parecido com o Theo. Acho que assim, né? Quanto menos evoluído é o teu produto, né, acho que quando tá ali no pre-seed e de alguma extensão no seed, existe uma racionalidade. Eu acho que sempre a questão do padrão, né? Então a gente vê muitos fundos gostando de certos padrões. Pablo e Theo são complementares. Um desenvolve, o outro é mais focado em operações. Um tem uma personalidade, outro tem outra. Eles são second e third founders, né? Então, ele vê padrões que deu certo ali, que deram certo ali no fundo, e usam isso para tomar decisões. Dito tudo isso, acho que vai um pouco no que eu falei no começo aqui do podcast, né? Você tem que vender esse sonho, você tem que vender essa visão do futuro como se fosse um diamante, que é tentando trazer que tem o maior número de pessoas interessados, só que você só vai aceitar certo número de pessoas no seu cap table. Então, você tem que gerar esse senso de escassez no investidor, né? No final, é um jogo de oferta e demanda. Então, assim, quanto mais demanda você gera para uma oferta ali limitada de dinheiro que você está disposto a receber, melhor, né? Então, acho que tem um pouco dos dois aí, eu tô com o Theo. Boa. Edu. Não, sem comentários. Não, tá bom. Quem lançou essa brava aqui, ó, foi Naval Ravicantes.
o GOAT, o founder aí do AngelList, investidor em série, filósofo moderno. Eu acho que tem a parte, pelo menos o que eu entendo, tá, dessa frase aí, a parte da sedução é justamente sobre esses tempos e movimentos e esses processos e toda essa dinâmica, essa dança aí envolvida no processo de fundraising, que faz esse negócio parecer algo mais emocional do que racional. O que foi, cara? Olha a cara de sedução dele, cara. Viu, cara? 100% sedução. Total, mas assim, só um mini adendo, né? Eu acho que assim, o Brasil, e assim, eu quando vim aqui quando me formei lá no Horto junto com o Theo e vim aqui pro Brasil, cara, eu adorava trazer todas esses caras dos Estados Unidos e achar que era uma verdade absoluta aqui no Brasil, né? Blitzscaling, vem fazer Blitzscaling com crédito no Brasil para ver o que vai acontecer. Ah, não, bota qualquer um aí, não vai ter delinquência não, o pessoal não vai dar default na tua dívida não, bota aí para ver o que acontece, mas cara, eu acho que nos Estados Unidos é um bicho bem diferente, pela quantidade de capital disponível, principalmente para o seed, né? E pela o tamanho de mercado que se desenvolveu em outras etapas de startup. Assim, cara, quais são os fundos Series A no Brasil, Series B? É muito limitado, entendeu? Aqui no Brasil, basicamente, você vai ter liquidez ou no M&A ou Ou aí fazendo mesmo. IPO e são poucas empresas, né? Lá, assim, no Series B, a galera já está tendo liquidez, os fundos já estão tendo liquidez. Você pega o universo de fundos no Series B, Series C, Series D, cara, é um universo muito grande. Então, acho que, assim, para o Brasil, às vezes é difícil, assim, da gente pegar essa verdade absoluta americana e trazer para cá. Não, com certeza absoluta. Isso tem essas nuances todas Dito aqui. isso, Naval é um monstro, né? Quem não gosta é maluco. Próxima frase. A pior hora para captar é quando você está desesperado e sem poder de barganha. A melhor hora para captar é quando os investidores estão competindo para investir. Mas as startups, na verdade, nem sempre têm o timing perfeito. 100%. Concordo 100%. Cara, assim, ó, e aí, vamos lá. Exemplos, né? Como a gente estava lá na outra empresa que acabou não indo para frente, assim. Tudo bem que a gente acabou não captando, não foi só por conta disso, foi por vários outros motivos. Acho que até os erros que a gente cometeu durante o processo, né, de captação, erros que a gente cometeu enfim, de definição de produto, cara, uma porrada de problemas. A gente pode fazer um podcast inteiro só sobre isso. Mas uma das coisas que aconteceram com a gente foi, cara, tava acabando o dinheiro e a gente captando. Irmão, é desesperador, cara. É Drama. desesperador, porque você parece que assim, tu fica, é que nem tá paquerando alguém assim, meu irmão, tá ali na noitada, né? Vai paquerar alguém. Se você estiver desesperado, vai ser muito mais difícil, cara. Tem como, tem como. É mais difícil. A galera parece que sente que você tá desesperado e você perde, cara, leverage pra negociação, né? Tu vai perder, não vai conseguir negociar tão bem. Você tem a questão do timing, né? De você ter que esperar. Cara, às vezes esses processos são longos, né? De diligência e etc. E você tá sem poder de barganha. 100% concordo. Nada a acrescentar. Boa, essa aí não tem muito o que discutir. Quem lançou essa aí foi também Sam Altman. Ele não falou isso na época do OpenAI, ele falou isso na época que ele tava tocando o Y Combinator lá, né? Então, ele tava na cadeira de investidor. Esse E o aí sabe foda é captar, isso. né? Esse aí sabe captar, aparentemente. Investiu e captou, né? Ele tava nos dois lados da mesa. O foda é isso, o foda é tu não ter o timing, né? Todo mundo fala essas coisas, é bonito, mas no mundo real, às vezes você tá na situação que você tá fudido mesmo e não tem o que fazer. Tem Pois que é. captar, né? Boa, última frase é: quando você não tem dinheiro suficiente, as circunstâncias te forçam a ser disciplinado. Depois que você captou muito, você que tem que se forçar a ser disciplinado. Essa daqui eu concordo
em partes. Assim, você não ter dinheiro tem que ser disciplinado? Isso é claro, você não tem dinheiro. Mas calma aí que Pô, tem gente que não tem dinheiro e não é disciplinada, né, É, pessoas tocando o países, mundo afora e inclusive fazendo essas coisas. exato, o bom senso infelizmente não é não é a maioria. É, adoraria ir pra Doha aí ver o Flamengo ser campeão do mundial, mas, se eu olhar aqui pra minha conta do Nubank, eu teria que pegar uma dívida aqui de 25% ao mês, então tem que ser disciplinado. Mas, dito tudo isso, eh, eu acho que talvez tenha um pouco aí da vantagem que os VCs falam de ser second founder, assim, a gente levantou uma grana boa, assim, R$ 20 milhões, e na época, como estava ainda nesse mundo de juros zeros, né, ainda com bastante liquidez global, a gente via outras startups levantando. E para a gente, foi meio doido, assim, porque naquela época o comando dos VCs é go fast, break things, se tiver que bater no muro, bater não tem problema, você vai levantar uma outra rodada, tá tranquilo. E aí a gente via startups, assim, cara, que levantaram até um pouquinho menos que a gente, com 40, 50 funcionários, assim, cara, o pessoal acelerando sem nenhum tipo de produto, ou conseguindo escoar aqueles produtos, ou tornando aqueles produtos vendáveis, né? E eu e o Theo, desde o começo, a gente meio que definiu quais seriam os milestones para a gente acelerar ou não os nossos gastos, né? E foi muito engraçado, assim, porque a gente, acho que nos primeiros 2 anos, rodamos uma startup ali bem enxuta, 7, 8 pessoas. A gente até brincava, caramba, o que está gerando aqui de receita financeira já é uma baita receita aqui. E aí, nos momentos que a gente bateu esses milestones pré-definidos, né, porque é sempre bom você definir antes para não chegar, não, agora estou a fim de gastar por causa disso, 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 então de uma forma desenviesada, a gente começou a acelerar um pouquinho. E a Trini, ela nunca teve mais do que 15 pessoas antes dessa última rodada de captação, né? Eu acho que para alguém que levantou ali R$ 22 milhões, assim, a gente sempre foi muito diligente do como gastar, o porquê gastar, e esse porquê tem que ser definido antes, né? Os nossos recursos. Eu acho que assim, a gente foi bem disciplinado com a grana dentro do contexto que a gente foi inserido ali, de ter esse sidão, e nunca ter tido assim, um time muito, muito grande, sempre estar bem claro quais eram os próximos passos que fariam a gente dar uma acelerada ali no cash burn. Muito grato ao Pablo, que se eu tivesse sozinho nessa brincadeira, meu irmão, esse dinheiro tinha sido torrado no primeiro ano, tinha crescido o time pra caralho. Vamos porra! É foda, né, cara? O cara quer construir produto, quer contratar engenheiro, quer contratar designer, quer acelerar as Porra, paradas. foi a melhor coisa. Não, cara, falando sério, assim, não, acho que também é uma questão de ter, não só de querer construir e tal, mas, cara, do cara já ter tido experiência com, né, sendo CFO de startup antes, o cara ter muita experiência nisso, faz com que ele tenha essa visão muito, muito madura, assim, né, de uma pessoa gerindo uma startup, assim. E, cara, pô, goste ou não, faz muita diferença você ter essa experiência, até pra hora de captar, né? Que é o ponto que a gente tá falando, assim. Quando o cara olha pra investir, pra empreendedores, né, de segunda viagem, terceira viagem, ele já sabe que esses empreendedores já aprenderam com os erros do passado ali, eles já viram que não dá pra sair gastando que nem maluco, não é assim que funciona. Na maior parte dos casos, claro que em alguns casos o Blitzscaling funciona super bem, mas eu acho que essa experiência que a gente teve aí, né, com o Pablo tocando essa parte financeira fez muita diferença pra gente conseguir captar. Boa. Quem falou isso aqui foi Jessica Livingstone. Acho que tá escrito errado, Livingstone aí. The Social Raider, co-founder da Y Combinator. Brabíssima. Pouco mencionada, bravíssima. Edu, vai comentar aí sobre as circunstâncias que te fizeram ser quem você é? Não, sem comentário. Que circunstâncias, cara? Eu nem entendi. Ficou no ar. Perfeito. Cara, esse foi o nosso quadro. Eu queria pegar o gancho aí sobre
captar muito versus captar pouco, que vocês falaram lá no começo, vocês desde que, enfim, decidiram empreender, fizeram as contas aí, viram que tinha dívida de MBA e falaram, porra, a gente precisa captar. Beleza, preciso captar, preciso pagar as contas, preciso viver, mas daí porra, vou captar um caminhão de dinheiro, existe um salto lógico. Como é que foi esse raciocínio? Por que vocês decidiram captar, fazer um seed grande, enfim, fazer um pré-seed mais robusto? Cara, acho que isso daí, o primeiro a gente tomou, né, assim, a gente não questionou muito o Reid Hoffman no Blitzscaling e falou, cara, vamos aceitar dinheiro de todo mundo aqui. Foi mais ou menos isso. E eu acho que a gente fez o processo tão bem que a nossa ideia inicial era captar mais ou menos os 500 mil dólares, ou 1 milhão, não me lembro na época. Mas aí o processo de FOMO, cara, aquilo ali foi virando uma bola de neve e a gente acabou captando mais. Mas assim, na nossa cabeça sempre foi isso, vamos captar o máximo que a gente pode, a gente não tem produto, tem uma volatilidade grande até achar o produto, acho que isso é muito bom assim, porque às vezes a gente subestima a dificuldade e o prazo que é achar um produto. E a gente acabou achando um produto onde o ciclo de venda é muito grande, né, que é o B2B Enterprise. Então assim, mesmo que a gente ache o produto, o cara está a fim de pagar por aquele produto, a gente pegou o primeiro cliente, o próximo cliente, prazo médio é 180 dias, é quase meio ano, entendeu? Eu preciso ter o capital aqui para segurar a empresa até entrar essa próxima receita recorrente. Então, assim, isso nos permitiu que a gente conseguisse pivotar, né? Inicialmente a gente estava achando que ia ser PME, acabou pivotando, conseguimos pivotar para o mercado onde a receita demora mais para vir, então teve todas essas vantagens que eu acho que no pre-seed faz muita diferença. Eu acho que para as rodadas futuras, a gente é muito diligente com a diluição, muito diligente. Eu acho que uma das ressacas que teve dessa safra de empresas aí, 2020, 21 e 22, é que teve gente, empreendedores extraordinários, que montaram business muito legais, business que tem um product market fit, só que eles captaram tanto que agora eles vão trabalhar basicamente de graça, porque o liquidation preference na estrutura dele é tão grande que assim, ele tem que vender empresa por bilhões e se vender por meio bilhão ele já não ganha nada, né? Então você mata ali todo o incentivo da galera que começou ali cedo e tem um monte de estoque nessa empresa. Pô, o fundador acaba ficando menos motivado porque ele sabe que captou demais e dificilmente está ali, talvez esteja num business onde ele vai ser um unicórnio em dólar. Então, hoje em dia, né, como o seed foi só a primeira parte de uma jornada de fundraising, a gente acho que acertou de levantar o máximo que a gente pôde, mas hoje em dia a gente é muito diligente com o capital. Assim, a gente não quer entrar nesse jogo de que se a gente fizer uma empresa grande o suficiente para remunerar os nossos acionistas iniciais, os nossos funcionários iniciais e a gente, que a gente não vai conseguir porque a gente trouxe muito dinheiro. No final do dia, a gente entende que hoje o nosso patrimônio todo está na Trinio, né, e o custo de diluição é o maior custo para a gente. Então, se a gente diluir errado, a gente basicamente está matando aqui o nosso principal patrimônio. Então, a gente é muito diligente com isso. O capital de VC ele é um capital muito caro, né? É um dinheiro muito caro. Que nossos investidores não nos ouçam, mas, cara, se a gente tiver oportunidade de crescer na velocidade que a gente quer crescer sem levantar capital, pô, é óbvio que é melhor, né? Óbvio. Então você não vai querer levantar capital se você não precisar levantar capital, né? Só que às vezes você precisa, que foi o caso agora nosso, que precisa conseguir acompanhar o crescimento. Você fala, cara, tá cliente batendo na porta, pipeline crescendo, a gente não tá com capacity para atender. Se a gente, levantar, crescer time agora, a gente vai reduzir muito o nosso runway, como o Pablo falou, nosso ciclo de venda é longo, reduzir muito esse runway com ciclo de venda longo é um tiro no pé. O que a gente precisa fazer? Tem que levantar. Então vamos levantar capital. Então, assim, a partir desse momento que você está crescendo bem, né, o ideal é você não levantar, né, cara, assim. E acho que o grande privilégio de você, como empreendedor, né, o maior privilégio que você pode ter
é você escolher captar. Você poder escolher captar. Isso é do caralho, assim, é o momento que você tá na empresa e fala assim: "Cara, eu escolho, nesse momento, crescer mais rápido, então eu vou captar. E não tô captando porque eu preciso de qualquer forma captar". E Total. aí você vai ser muito mais, cara, pô, racional nessa escolha de quanto que você quer captar também. E principalmente no mercado brasileiro, né, cara, assim, é muito diferente o mundo do mercado brasileiro do americano. Se for no americano, cara, o Blitzscaling funciona muito porque você vai ter o exit, entendeu? Então, assim, cara, traz dinheiro que vai ter uma próxima rodada, você consegue com certeza. Não vai ter tanto problema de você inflar o teu valuation. Aqui no Brasil você tem. Cara, infla o teu valuation, tu não tem exit, né? Como é que você vai sair? Quem é que vai pagar pra fazer esse exit com você se você tiver, pô, com valuation no papel ali no seu Series C de $1 billion? O que você faz, cara? Como é que você sai? Não sai, né? E então acho que a gente tem que ser, no Brasil tem que ser muito, muito consciente assim com essa captação. Cara, acho que você tocou em 2 pontos aí que, principalmente galera mais juvenil aí, empreendedores de primeira viagem e tudo mais, ficam vislumbrados vendo, porra, notícia de captação, não sei o quê, e é o clássico, né, a galera começa a achar que captação é o fim e não o meio, né. E, porra, é muito nisso que você falou, cara, você não se levanta dinheiro se você não tem um motivo pra usar esse dinheiro em primeiro lugar, né. Então, porra, Total. não queira estar numa posição onde você tá vendo captação como o fim, como a grande vitória ou qualquer coisa assim, porque é justamente o meio pra você chegar em algum lugar, é o começo de alguma jornada, você pegou esse dinheiro pra fazer alguma coisa. Eh, e o outro ponto é entender como funcionam os incentivos e as mecânicas por trás do investimento de venture capital, né. Tipo, o fundo precisa ter saída, ele, porra, promete para o cotista, retorno num determinado período de tempo. E, cara, o Brasil é outro mundo, é outro bicho, é muito diferente, essas dinâmicas são muito diferentes do que lá fora, muito por conta disso, assim. Então, cara, o preço de entrada faz muito mais diferença, a galera é muito mais sensível, tem que ser, você precisa ter um horizonte de saída. Porra, não tem muito IPO, então provavelmente vai ser um M&A, então de novo o valuation importa também. Eh, e esse é um negócio que eu acho que, porra, é difícil de você pegar isso, assim, na primeira vez que você tá empreendendo. Muita gente, porra, com 20 e poucos anos ali, às vezes tá na faculdade começando a empreender, cai de paraquedas nesse mundo, começa a ler sobre VC, aí vai ler o Y Combinator e Blitzscaling e os caralho. E é outro mundo, né, então acho que até um dos grandes motivos de estarmos aqui conversando é a gente tentar trazer casos brasileiros. Enfim, eu sequestrei aqui Total. o monólogo, foi mal, fala aí, Edu. Caralho, lançou um Eminem aí, não sabia nem que você conseguia falar tão rápido, maluco. Porra! É, Aí, tem uma pergunta. É mais porra, depois de assistir Silicon Valley e ver o cara lá falando: "Porra, não, tá maluco? Pior coisa que tem é receita. Porra, é melhor captar sem receita, essa parada de receita é babaquice". Foi mais fácil, né, captar antes de ter receita ou depois? Cara, Antes. 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 Mas eu não sei se é a questão da receita ou se foi o cenário macro, assim, o Brasil estava bombando demais na época, então, assim, a gente não tem um AB fidedigno, entendeu? A situação macro não era a mesma. Mas, assim, cara, a verdade é, no momento que você tem receita, você não está crescendo 5 vezes, 3 vezes, ninguém quer nem escutar. Quando você não tem receita, você tá vendendo sonho. "É, né, vou ter receita daqui a 3 anos. Pô, vou chegar na lua. Estamos aqui construindo". Bota lá no Lovable, faz rapidinho aqui o protótipo. Aí, esse daqui que é a empresa. Queremos captar isso daí para isso. Quando você tem receita, não tem mais volta. Você tem que crescer e crescer muito. Ninguém vai Total. querer falar aqui com uma empresa que está crescendo 2 vezes ao ano, assim, e já Nesse tem unit estágio que a gente tá, economics, né. né. nesse estágio que a gente está. É. Quando você tá só no PPT, o unit econômico é qualquer coisa, pô. Exato. Você tem Exatamente. receita, você tá fudido. Papel aceita tudo, né, cara. É. Então, assim, cara, uma das nossas metas, né, eu acho que a beleza da Trinio, que ela pode ser várias coisas. A gente se importou muito, assim, com margem bruta, ter uma máquina de vendas saudáveis, a gente olha para tudo isso, né. Então, cara, quem sabe, assim, pode ser uma empresa que consiga viver do seu próprio fluxo de caixa, pode ser uma empresa que tem um potencial enorme de expansão internacional. Se a gente tiver evidência, a gente vai querer acelerar isso. Tem um potencial enorme aqui no Brasil de tombar também, né, e a gente está tombando bastante, está crescendo muito aqui no Brasil.
Mas assim, na nossa cabeça, o próximo milestone é a gente precisa de $1 milhão. $1 milhão de reais, 1 milhão de 500 a $1 milhão de receita recorrente mensal para chegar ali num bom Series A. Porra, sabe uma parada, agora pensando em tudo que eu ouvi até Desculpa, agora? real, tá? Não dólares. Perfeito, perfeito. É engraçado como, porra, o Pablo aqui é uma pessoa, quem tá ouvindo e não sabe tanto background, trabalhou no mercado financeiro antes de empreender e tal. E é muito louco como as pessoas que têm já passaram pelo mercado financeiro de alguma forma, elas têm uma visão talvez um pouco mais responsável em relação a tudo isso. Pô, que a gente estava falando de austeridade, captou dinheiro pra cacete, só que gasta pouco e tal, de como pensa o negócio. Porra, o mercado tá bombando, mas vamos devagar. Agora o mercado não tá bombando, porra, vamos sempre responsável e tal. Acho que talvez por já ter visto muitos casos aí históricos de crash de empresas que estavam indo bem e se fuderam porque o mercado virou e tal. Mas é insano como startupeiros não têm muito essa visão. E aí você vê lá quando o mercado tá líquido pra caceta, a galera captando pra caceta, depois se fudendo. E agora você vê quando o mercado tá aí líquido, todo mundo indo pra, tipo, microsize, tem que fazer lucro pra caceta e não quer mais captar, não quer ter dívida e cresce muito mais devagar. Sendo que talvez o ponto ótimo é você entender os prós e os contras e, porra, funcionar igual uma árvore, né? Quando tá na primavera, bota folha pra caceta, quando chega no inverno, solta as folhas, só que continua crescendo de forma saudável. Que isso? Isso foi uma pergunta, eu nem entendi, isso foi só pra show Não, off, Não, é o porque, valor da cara, árvore. Você só queria falar falar da de árvore árvore. aqui, foda-se. achei maravilhoso. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, cara, é engraçado, né, assim, o início do nosso stock option, o nosso plano de stock option, quando a gente deu lá pro pessoal, o pessoal focava muito em participação na empresa. E eu acho que até faz sentido isso num primeiro momento, empresa pequena, não tinha um valuation ali, o safe, né, ele é limitado a um cap, mas ele também é ou o valor do cap ou o valor da próxima rodada. Então, na verdade, você não tem uma precificação de mercado, vamos dizer assim. Agora, no price round é diferente. E é muito engraçado assim a conversa, como ela evolui muito na questão da participação da empresa e menos no qual que é o valor do número de ações que eu tenho e como que essas ações estão valorizando, né? E o que a gente tem tentado agora mudar o discurso aqui é isso, cara, assim, a gente vai ser diluído, galera, assim, é maneiro captar? O offsite vai ser legal? Vai. O happy hour vai ser mais maneirinho? Sim. Não vai continuar tendo sinuca, totó, headquarter, galáctica? Não. Mas, no final do dia, tem um custo que vocês todos estão tomando aí. Porque a diluição não é só dos founders, é todo mundo que tem ação na companhia está sendo diluído, né? E eu acho que quando a gente fala em participação, acho que fica meio confuso assim, né? Então, hoje o mindset que eu e o Theo tentamos implementar nessa questão de incentivo e de tentar fazer o pessoal da Trínio pensar como um acionista de verdade, que eu acho que isso no final do dia, que é o propósito do Stock Option, é exatamente isso. Cara, vamos focar aqui no valor das ações, que é exatamente uma combinação de valuation e ações emitidas. Né? Então, acho que assim, é muito importante a galera ter a consciência que uma rodada dilui, e dependendo da rodada, ela pode diluir pra caramba. Sim, ela pode estar comendo o teu patrimônio ali na Trínio, né? Então, estou 100% de acordo aí com o que o Edu falou. É difícil de traduzir isso para uma linguagem que é fácil das pessoas entenderem. Não é tão simples, entendeu? Principalmente quem não veio do background de finanças. É por isso Vamos que o para Lucas não o... entendeu, cara. Que ele Eu ficou, não pô, entendi como nada. assim? Você falou isso? Não entendi Tá nada, não explicado. entendi Tô nada. zoando. Eu só quero a sinuca e o totó, pô. Eu quero meu Blitzscaling que me prometeram. Videogame. Bora pro segundo quadro, então. Segundo quadro da noite, ele já vem um pouquinho mais para o dia a dia. E, na verdade, ele nasce de uma curiosidade nossa e a gente se aproveita desse quadro para fazer uma pergunta simples, que é o top 5
o nome do nosso quadro. A pergunta é: quais são as top 5 ferramentas que mudaram a vida da Trino aí? Então, o que a gente quer saber é, cara, o que vocês usam no dia a dia, stack, o que foram as coisas que foram game changers aí, pra gente poder aprender, Porra. né? Cara, tem umas interessantes. A gente é uma empresa remota, né? Remote first. Pra mim, uma parada que mudou nossa vida e que permitiu a gente dar certo, na minha opinião, eu não sei nem se o Pablo concorda, porque ele se dá mal pra caralho com a porra da ferramenta, que toda hora ele briga quando o negócio não funciona no computador dele. Daí, Claramente, não concordo. caralho, o cara não consegue fazer o negócio funcionar. É uma que chama Gather, Tô que ligado. é um escritório virtual, que, cara, cada um tem a sua mesinha e tal, não sei o quê. Porra, e vocês não botaram sinuca nem no Gather? Tem No essa Gather daqui no tem. Gather, tem essa daqui no Mano, é Gather. tão frugal assim, né? Tem essa daqui no Gather. Cara, mudou bastante como a forma da gente trabalhar, assim, mudou mesmo. A gente tava antes só no Slack e tal, e, cara, era muito mais separado, a galera se trabalhava muito mais em silo, tu não sabia muito como que as coisas estavam acontecendo. E hoje você sabe, você vê, pô, tá a galera trabalhando ali junta, tá o tempo inteiro, você vai lá, cola lá, e aí, pessoal, vocês estão precisando de alguma coisa e tal, é muito mais dinâmico, e o negócio fez a gente trabalhar remoto muito melhor, na minha opinião, assim. Tem seus problemas, claro, técnicos ali, mas funcionou muito pra gente. Acho que essa foi top 1, na minha opinião. Calma aí que agora eu quero ver o depoimento contrário. Não, eu Não. acho que foi mesmo. O mais engraçado foi o pessoal de Business Development. Não, nesse metaverso eu recuso a trabalhar. Essa coisa é de nerd, mas nem a pau eu vou para esse metaverso. Mas daí que é o bom de você ter uma empresa que é sem, assim, de tecnologia, né? Hoje a Trino 70% é desenvolvedor, então the geeks won aqui. Então, assim, hoje o business development tá lá, tem que estar lá. Tem que E estar. eu acho que eles se renderam à ferramenta, eles gostam, assim. E eu concordo com o Theo, acho que é muito legal, assim, porque a gente sempre vende, né, que a Trino é uma empresa muito horizontal, então é legal, assim, o pessoal de vez em quando vir, bate papo ali com as pessoas, sabe que as pessoas estão disponíveis, independente do cargo, senioridade. E 2, eu que toco mais essa parte de gestão, é muito legal de ver que, assim, a Trino se tornou uma empresa colaborativa. Então, é raro você entrar lá no Gather e não ver o pessoal trabalhando junto, independente da área. O Customer Ops está ali junto, cara, o pessoal de finanças, Finanças é o último a receber recurso, né? A empresa pode receber o Sidão aí do OpenAI, finanças vai ter 3 pessoas. Então a gente contratou agora o segundo funcionário, os caras estão todo dia ali no Gather, trabalhando junto. Então, assim, é muito maneiro você ter algo tangível para ver que, tipo assim, a cultura colaborativa que a gente prega, de fato, está na prática. Eu acho que o Gather ajudou muito aí nesse requisito, assim, sem sombra de dúvida. Top 2, número 2. Aí eu vou falar que não é nenhuma ferramenta. É mais uma metodologia, mas eu acho que é uma ferramenta, de certa forma, assim, que a gente usa. Que é o NCT. Não sei se vocês já ouviram falar de NCT. É Narratives, Commitment e Tasks, é o nome da metodologia. É uma metodologia parecida com o OKR, muito parecida com o OKR, mas o foco ele é diferente. E a gente sempre usou isso, cara, quase primeiros 6 meses da Trinity a gente começou a usar, né, Paulo? Nem me lembro quando é que foi, cara. Tem tanto Crédito tempo para já o tá. Caio. Crédito pro Caio. Crédito pro Caio, verdade. E, cara, assim, é uma metodologia que ela foca muito mais na, no porquê e nos aprendizados, né, daquele ciclo do que bateu ou não bateu a meta. Então, a gente começa com uma narrativa daquele período, né? Normalmente a gente faz por trimestre, então tem uma do ano e tem uma do trimestre. E a narrativa é um texto explicando, cara, onde é que a gente quer chegar como empresa, né? E depois a gente tem os commitments, que são o que a gente se compromete como empresa a fazer para poder chegar lá nesse objetivo. E aí entra algumas métricas.
e depois o T são as tasks, como que você vai fazer para chegar lá, e aí é bem separado por área. Desenvolvimento, por exemplo, é muito mais, cara, vai lá no Linear, lá, botar as tasks e tudo mais, ninguém entra muito no detalhe ali. Mas, cara, acho que mudou muito, assim, a forma com que a gente enxerga o direcionamento da empresa, como que a gente se direciona, como que a gente olha para resultado e como que a gente cobra resultado, porque ele vira muito mais uma questão realmente de aprendizado. Não assim, bateu ou não bateu, mas por que que não bateu, né? O que que a gente tem que aprender? O que que a gente aprendeu com nesse último ciclo que a gente não conseguiu chegar lá? Que a gente tinha falado que a gente ia fazer, sei lá, 1 milhão de MRR no primeiro ano e não deu certo. Por quê? E eu acho que isso foi hoje, boa parte da identidade da Trini se deve a isso. E até Acho o muito legal. porquê bateu, né, assim, às vezes o bater, né, ele é um vanity metric. Então, às vezes, você tá assim, hoje tem receitas de alguns produtos que a gente talvez abre mão em detrimento de outros produtos, porque dentro da nossa visão e estratégia é mais importante. Então, assim, muitas vezes o bater, se você não tem um pensamento crítico ou uma estratégia bem definida, ele se torna uma métrica assim de perfumaria, né? Então é muito legal assim, até quando o pessoal bate, ele tem que realmente detalhar, pô, vale a pena seguir nesse caminho, vamos fazer o rollout dessa estratégia e por aí vai. Então assim, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem um pouco de análise crítica, e o NCT é o grande responsável por isso. E aí eu acho que dentro dessa linha, a terceira ferramenta é a forma que a gente faz aqui o Stock Option, né? Então todo mundo tem, independente. Eu acho que isso daqui dá um senso de dono muito, muito grande, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve da nossa antiga startup para outra, que a gente queria ter velocidade, e velocidade é sinônimo de autonomia, né? E não adianta nada você ter a autonomia sem que a pessoa tenha ali um incentivo de longo prazo correto, né? Ela quer falar, pô, beleza, a gente está aqui trabalhando com uma galera foda, numa visão irada, eu tenho uma puta de responsabilidade aqui dentro, porque é um plano ambicioso, são objetivos ambiciosos, eu tô com gente ambiciosa, beleza, legal. E se eu entregar, o que acontece? Né? É aí que eu acho que vem o stock option. Acontece que você tem ações que não só vão valorizar, e a gente prega muito a questão de estar dando mais, né? O que a gente chama de stock option bump, para pessoas que estão performando muito bem. Então, assim, cada vez mais essas pessoas vão tendo o patrimônio delas atrelada ao preço da ação, e tendo um alinhamento cada vez mais forte comigo, com o Theo, com os acionistas e com os outros funcionários que têm uma participação relevante aqui também. Então, acho que dentro desse processo, que é de uma visão clara, com bastante autonomia, o Stock Option ele acaba sendo uma peça e uma ferramenta central na execução rápida. Vocês usam alguma ferramenta específica para isso ou Excel e, O porra, carta da documentos? vida? A gente usa o Global Share, apesar do Sidão, é uma ferramenta de graça do JP Morgan. Ela acho que é tão boa que nem a carta, mas a gente fez algumas coisas assim que desde o começo a gente estruturou assim um plano com advogados, daí a gente acabou gastando um pouco mais ali com o pessoal da BZCP. Fizemos o 419A, que é a parte de avaliação de stock option, que o fisco americano aceita, né? A Trinio ela é estrutura em Cayman e Delaware, então, bem ou mal, você tem uma questão regulatória ali, a gente quis fazer direitinho desde o começo, que a gente realmente botou uma importância muito grande nessa ferramenta. Então, a gente fez o 419 aí para fazer o valuation da companhia, e aí ele usa o Global Share para fazer a gestão do stock option do pessoal. Fora isso, a gente utilizou também, tem um artigo bem legal da Index Venture, que é um fundo alemão. Ele meio que dá assim, um passo a passo de como distribuir stock option dentro da empresa. Assim. Então, eles têm alguns benchmarks no mundo, tem dado pra caramba ali, e eles meio que dão um guideline de como fazer. Obviamente, assim, acho que a gente acaba lendo isso e azeitando para o modelinho Trínio aqui de fazer as coisas, mas acho que as principais ferramentas foram essas aí.
Irado. Faltam Top duas. 4, faltam 2. Aí começa a ficar legal. Porra, fudeu. É que mudaram a vida, cara, assim, é radical nessa pergunta, assim, mudou a vida completamente. Pode ser pro bem e pro mal. Pô, pro mal tem. Pro mal tem? Fala aí, Tem. então. O Google Sheet, né, cara? 10 anos trabalhando no Microsoft Excel. Aí o Porra, Pablo, tive que render pro Google Sheet, cara. Assim, todo dia que eu mexo naquele negócio, eu me sinto assim um verdadeiro beginner, cara. É um terror. Parada assim, o é Fabrício, bizarra mesmo. tá denotando a idade aí, cara. Tá chamar de boomer daqui a pouco. O cara Google acostumou Sheet é com pânico, os cara. atalhos do Excel, ele não consegue Pô, fazer nada. cara do mercado financeiro, coitado, eu consigo ter empatia. Ainda mais a Microsoft botando porra dos atalhos traduzido. Nenhum funciona depois do Google Sheets. É foda. Cara, eu acho que ainda tá um pouco cedo, né, pra gente falar disso, mas mudou a vida completamente. Mas eu acho que as ferramentas de AI estão realmente entrando para mudar a forma com que a gente trabalha. E aí, até chovendo molhado, né, falar dessa merda. Acho que todo mundo fala disso Mas o tempo todo. mas qual que vocês usam mais? A gente tem usado muito o Claude Code para codar. A galera tem usado muito para codar. Eu, inclusive, até hoje eu codo também, eu gosto muito. É, cara, tipo, realmente é pensar de uma forma diferente, né? Mudar o paradigma de como você, cara, engenheiro de software, pensa e conversa com o computador. Porque aí você conversava escrevendo a linguagem. Eu tenho mais de 20 anos de experiência programando. Aprendi a programar com 13 anos de idade. Acabei de fazer 40, então, pô, tem um tempo nas costas, assim. Até E, corcunda. e adaptar, né, cara, como você está acostumado a fazer há 20 anos, é difícil, cara. Você tem que repensar a forma com que você está se comunicando com o computador, assim, como é que eu falo. Assim, eu faço muita questão de aprender essa parada, assim, eu fiz muita questão de aprender. E hoje eu não consigo fazer de outra forma. Assim, eu falo pra galera que eu estou esquecendo 27 anos de experiência, assim, sabe? Tipo, a, a sintaxe ali, o detalhezinho, várias coisas eu tô esquecendo, porque, cara, eu tô usando muito mais. A minha forma virou muito mais revisar o que a IA tá fazendo e aprender a me comunicar com ela para poder explicar o que eu quero e planejar bem e pensar muito mais numa visão de regra de negócio do que técnica, né? E aí você revisa a parte técnica com o conhecimento que você tem. Então acho que tá aí, não sei se vai mudar a vida da trilha, tá muito recente para falar, mas vamos ver. Daqui a uns 2 anos a gente conversa. Cara, é doideira isso, porque há quem diga que essa é a verdadeira. É o último estágio da revolução no-code ali, né? Porque pô, todo paradigma do no-code era sobre como é que você ensinava as máquinas a entenderem os humanos, né? Aí você usar interface gráfica, não sei o quê. Agora chegou num ponto que o trabalho de dev é conversar com, com o terminal ali, enfim, o que for, É, em inglês, né? Enfim, português, o que seja, em linguagem natural, né? E é isso, pô. No fim do dia, cara, você aprendia a programar pra conseguir conversar com o computador, era isso. E agora você consegue conversar na sua própria língua, né? É muito louco esse treco. é isso, é isso. É a forma com que a gente se comunica, cara. Tá aí pra mudar. Vamos ver como é que vai ser. Não acho que tem mais volta, né? Acho que não tem volta, na minha opinião. Agora é ver qual o impacto que isso vai ter no longo prazo em relação à qualidade, né? Cara, criação de bug, essas porra toda que começa a acontecer, porque aí o cara começa a apertar. Uma coisa é colocar isso na mão do cara sênior, né? Bota a mão do Juninho lá, que começa a aceitar tudo que a IA cospe. É outra parada. Então, vamos ver como é que isso vai ser, vai se refletir aí no futuro e se vai ter um retrocesso, assim. Mas eu acho que não, acho que não vai mudar mais não, cara. E aí, Edu, temos 5? Cara, vou fazer uma pergunta que eu acho que a gente NCT, mata 5 Gather, rápido. Gather, NCT, NCT, Stock Options com Global Share, Cloud Code.
A pergunta é: ô Theo, você não vai falar do Linear não, cara? Cara, eu não acho que o Linear mudou a nossa vida não, bicho, na boa. Eu usava o Eu Gira e acho que ele funcionava, pô. funciona, irmão, se botar no Excel funciona. Trello, porra, aquilo É. vale qualquer porra. Mas se botar no Cheats não, né, Pablo? No Cheats não, no Cheats não. O Excel funciona. Cara, o Linear é bom, mas assim, pô, lista tarefa, irmão, assim, não tem muita, sei lá, eu não acho que muda muito, assim, nossa vida não. É, Perfeito, então fechou. Fechamos. Foda-se. Slack, comunicação. O Slack é bom. O Slack é bom. isso daqui é bom, isso daqui é bom. O Slack é bom porque, assim, principalmente no Brasil, né? E quem tem TDAH, déficit de atenção, se você for se comunicar ali pelo WhatsApp, do nada tá lá, pessoal falando de Flamengo, de onda na barra, nananã, cara, ferrou. Então, assim, eu acho que o Slack é ótimo para entrar naquele founder mode versus torcedor e surfista mode, né? Então, acho que o Slack é muito, muito bom nesse sentido aí. Mas tu E a diz o gente é quê? bem disciplinado, assim, com o Slack, né? Eu acho Boa. que raramente a gente fala de trabalho no WhatsApp, assim, quase nunca. É isso que eu ia falar. Você diz só de existirem dois aplicativos diferentes, um pra falar de amenidades e outro pra falar de trabalho, ou o É. jeito de usar o Slack? Eu acho que ter duas ferramentas diferentes, né? O jeito de usar o Slack, cara, assim, acho que a gente é bem disciplinado em relação aos canais, a gente tenta fazer, pô, separar direitinho, bonitinho, pra não virar uma zona e tal. Tem umas pessoas que desrespeitam isso, mas não vou apontar dedos nessa call, que eu acho Clima que é tenso entre os brothers. desnecessário. Mas, cara, o fato de ter dois diferentes faz muita diferença, assim. Qual que é o problema? Cliente. O cliente acaba com essa história, porque o cliente quer o WhatsApp, cara. O cliente quer o WhatsApp, a galera tá acostumada e tal, e aí eu acho que o pessoal de BizDev ali e de Customer Operations sofre bastante com essa parada, porque vira uma zona. E aí a gente E tá a- testando algumas ferramentas agora pra tentar controlar isso, assim. E a galera não tem, né, a cultura do Slack Connect, que ia ser tão maravilhoso se rolasse aqui no Brasil. É foda isso. Mas, cara, 90% dos times usa Microsoft, aquela bosta daí do Microsoft Exatamente. Essa é a Teams, né? parada. Essa é a parada. Exato. Microsoft Exatamente. Teams, porque o cara já tá no Microsoft, aí, porra, a Microsoft meteu aquela porra lá de graça pra todo mundo botou, ruim pra caramba. É difícil. Que agora faz você botar um captcha pra entrar no call, moleque. Como eu odeio isso. Maldito. O call do Teams precisa responder um Moleque, captcha? um captcha pra entrar. E não é um captcha não é dos mais difíceis, mas não é um trivial, tá ligado? Eu geralmente erro umas 2 vezes, infelizmente. Pode ser a minha capacidade cognitiva também, que não tá lá grande coisa, mas. Brabo. Teams é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Muito ruim. Cara, terrível. Pô, eu queria pegar o gancho aí e falar de. Pô, o Edu ficou com uma cara de tristinho, que você ia falar alguma coisa, cara. Você quer falar? Não, não. Eu ia falar de stock option. Porque aí, bom, pegando experiência própria aqui, né? Eu acho que uma das grandes vantagens de captar desde o começo é você poder, bom, ter um valuation e poder oferecer ações que valem alguma coisa, né? Oferecer uma participação que meio que já tem pelo menos um marcador de preço ali de alguma forma. E aí, queria saber como é que vocês desenharam aí esse plano de stock option e se vocês fizeram isso já desde sempre, vocês já sabiam que isso ia ser importante. Quando vocês captaram, vocês já pensaram, pô, vamos deixar uma parte aqui, tesouraria para time e tudo mais. Como é que isso influenciou a decisão de vocês? Boa. A gente fez, cara, desde o começo. Acho que esse foi um dinheiro bem gasto, talvez um luxo de quem teve aí um sidão, foi de contratar um advogado para organizar tudo isso de uma forma legal e bonitinha, com as ferramentas, com os processos legais ali, que nem eu falei lá do 419A. E, cara, que assim, na verdade, a parte de você herdar stock option, você consegue ler, que nem você vê lá no blog do Index Ventures, você tem várias metodologias, tem gente que usa porcentagem, tem gente que usa assim, o total comp do valor, do número de ações,
vezes o quanto aquela ação vale, e aquilo é parte dentro de total comp. Então, assim, eu acho que não tem uma ciência muito exata, né. Como que a gente fez na Trinium? A gente faz um mix, que é a parte do total comp, né, mas além disso, a gente deixa separado uma porcentagem que a gente chama de unallocated, stock option, para dar ou para as pessoas por mérito ao longo da jornada, e a gente não tem problema. Cara, a pessoa é uma nave, trabalhou muito bem, cara, super, match com a cultura da Trínio, ela entrou com X stock option no ano seguinte, talvez ela receba. A gente é muito rápido em estar dando esses refreshes, né. E aí como que a gente dá, aí é um pouco mais de menos ciência e um pouco mais da nossa maneira de dar, né. Então a gente usa um pouco, como total comp, um pouco, cara, que vai fugindo do total comp, que é o benchmark de mercado, se aquela pessoa está performando muito bem, a gente está super confortável em dar muito mais que o benchmark, tanto aí da Index Venture, quanto que a gente usa um pouco da comp também, que é mais startup, que eu acho que foi aí no podcast de vocês, como benchmark, e aí a gente vai ajustando, porque a gente acha que aquela pessoa merece muito mais do que a média, e não tem mais benchmark nem nada. É um pouco do que a gente acredita realmente que aquela pessoa vai gerar de valor para a empresa, mais do que, ou aquelas stock options ficar com a empresa, ou de a gente dar para uma outra pessoa. Rola algum ritual? Tipo assim, de X em X meses vocês sentam e avaliam ou vai rolando, porra, A gente faz isso mais sei lá. no final do ano, né, agora teve essa rodada, então assim, no final do ano passado a gente falou: "Cara, a gente vai fazer uma rodada, a empresa vai ser precificada agora num valuation novo, acho que faz muito pouco sentido a gente dar, stock option esse ano, sendo que a gente, não sabe qual que vai ser o valor, não sabe quanto que vai captar", então a gente pediu para o pessoal esperar, né, assim que a gente fez essa rodada, a gente reviu principalmente do pessoal que estava com a gente aqui, desde o começo, né, então a gente, pegou grande parte aí, deu para o pessoal que estava desde o começo, e algumas pessoas tinham entrado na Trino com a promessa de receber pós-rodada, né, como eu disse, todo mundo recebe, a gente falou: "Olha, estamos te trazendo, mas cara, segura aí mais uns 3, 4 mesezinhos aí, porque a gente está fazendo a rodada e já já a gente vai te oferecer aí o plano de stock option assim que acabar". Mas a gente acaba querendo revisar, assim, uma vez por ano. Acaba que tem um pessoal que tem um stock option relativamente grande, esse a gente acaba revisando a cada 2 anos, né. Qual que é a beleza do stock option, assim, você sempre tem que estar prolongando o incentivo, né. Se você só revisa ele de 4 em 4 anos, vai chegar ali no último ano, ele só tem um quero de unvested, o incentivo dele ficar acaba sendo menor. Então, assim, ao revisar a cada 2 anos ou 1 ano mesmo, aquela pessoa está tendo ali um patrimônio cada vez maior ligado na performance da companhia, né, e ela fica mais motivada a entregar. Então a gente, assim, é raro alguém aqui não ter, ter recebido um stock option, refresher aí ou stock option bump, num período de 2 ou 3 anos. É, e Pô, o mas bom espera desses aí, refreshers é que a galera sempre vai renovando justamente esse elemento de médio e longo prazo aí, vai, porque você É começa a ter isso, 2, 3 cronogramas de vesting rolando ao mesmo tempo, você fala: "Pô, não vou sair daqui agora nunca, né". exato. E porra, aí como que mas a é gente fez, finito. né, quê? Desculpa. Mas isso é finito. Uma hora acaba isso. Como é que vocês se planejam Total. pra esse momento? Então, a gente no começo a gente a gen ah, como a gente planeja, a gente separa, né, basicamente: "Olha, isso aqui é o que a gente vai ter, pra dar", e a gente vai calibrando e fazendo a gestão desse negócio. Como a gente acabou fazendo rodadas hoje, uma rodada que na verdade ela foi feita antes de terminar isso, eh, antes de terminar o primeiro stock option, a gente não teve esse problema, de ter alocado tudo e ter acabado, né, mas, obviamente a gente vai gerindo e vai e tendo uma conversa honesta com o pessoal, de falar: "Olha, hoje a Trínio é VC track, a gente quer que seja VC track, porque a gente vê um potencial de crescimento enorme no Brasil e na Latam. A gente faz a gestão desse stock option, então a gente prevê, assim, quanto que a gente vai ter para trazer uma pessoa,
C-level, quanto que a gente vai ter para trazer de gestores e quanto que a gente vai trazer para trazer pessoas que são um pouco mais júniores e quanto que a gente quer dar de refresh para o atual capital humano, né. Então a gente faz uma cálculo disso para 4 anos. E o discurso, que é se esse negócio em 4 anos terminar e a gente não ter feito uma rodada, provavelmente o cenário só pode ser 2. Ou a Trínio vai fechar porque a gente não tem os números para VC, ou a Trínio está porrando, está cash flow crescendo, conseguindo crescer 2, 3, 4 vezes ao ano com o próprio caixa dela. E aí o que a gente fala para o pessoal é, se for o cenário 2, se for o cenário 1, é claro, tua ação vai valer nada, né? Tua preocupação maior é procurar um emprego, a gente vai te ajudar em relação a isso. Se for o cenário 2, que é o cenário que a empresa gera muito, muito caixa, a ponto que não vai ter uma nova rodada, que eu e o Theo a gente fala cara, a gente vai mudar os incentivos e vamos dar um stock option independente da rodada ou não. A gente vai abrir mão do nosso, porque agora virou uma companhia que não é o VC Track, então vai mudar a natureza dela. Mas hoje a companhia ela é baseada e projetada como se fosse um VC Track ali, que esse plano é para 3 a 4 anos no máximo. E quanto mais, a gente vai crescendo, né, cara, assim, cada ação ela vai valendo mais também, né, então a ideia é que ela tá Sim. sempre valendo mais. Então comparativamente o que você precisa dar da empresa é menor, né. Então você precisa dar menos ações para poder dar o mesmo valor pra pessoa que tá entrando um pouco mais tarde. Então acho que esse é um fator que facilita um pouco, assim, por exemplo, do como foi antes, na primeira rodadinha, né, no Pre-seed, pra agora pra finalização aqui do Sidão. Perfeito. Vai Acho pique que pique Bitcoin, de X em X anos vai caindo pela metade, mas a valorização vai compensando. Pô, um dia vai ter todas as moedas vão ter sido emitidas, mas aí é problema para depois, né, foda-se. eu acho que existe um caminho de você também, eventualmente, fazendo uma rodada, alinhar com os seus investidores e botar mais em tesouraria aí, já que você vai fazer uma nova emissão, esse tipo de coisa. Não, Total. isso E é assim, fatal, o pessoal vai pedir, isso é certeza, assim. Tem sempre, cara, toda rodada o pessoal vai pedir que tenha pelo menos X% da empresa ali, destinada aí pra stock option, né. eu acho que assim, o bom é que a gente, assim, o Theo e eu, a gente é bem racional, cara. A gente não tem problema nenhum com o stock option, a gente adora, né. No final do dia, nós somos ainda os 2 maiores acionistas da companhia, e pra gente é claro, assim, gente boa se paga. A gente Sim. aquela diluição, ela faz um sentido racional absurdo. Exemplo disso, foi agora nessa rodada, cara, eu e o Theo, a gente foi diluído. Fomos diluídos substancialmente e a galera que estava com a gente aqui desde o começo, teve gente que dobrou o stock option, triplicou o stock option. Não só foi diluído, como recebeu muito mais. Por quê? Essas pessoas, além de terem ajudado, né, lembrando, assim, história da Trini, PPT foi mérito meu e do Theo, só éramos nós 2 na companhia, a gente que captou, né, então assim, fazia sentido a gente ter mais, os investidores basicamente só se comunicavam com a gente, confiavam que a gente ia achar um caminho de produto, de contratar as pessoas certas, né. Hoje a Trínio, ela é uma evolução de um trabalho de um monte de pessoas, muito competentes, muito relevantes, que elas só não merecem ter esse aumento de stock option, como elas são muito importantes para a companhia continuar crescendo. Então, assim, eu preciso dar um incentivo dessa pessoa continuar motivada agora após essa rodada, né. Então, assim, é natural que conforme a empresa tem uma dependência menor do Theo e minha, que as pessoas que estão tirando essa dependência nossa comecem a receber cada vez mais, né. Seria muito injusto a gente falar: "Pô, obrigado, vocês trabalharam, a empresa hoje, vocês que estão fazendo ela rodar direitinho, fazendo crescer, só que vocês não vão ter mais stock option, a gente Sim. continua tendo ali o grosso, né. Eu acho que isso não seria o justo e não seria o melhor e a gente não estaria ali agindo com o nosso dever fiduciário. Então, assim, a gente gosta de dar stock option, né, mas a gente gosta de dar também quando esse bolo está crescendo, porque ele está crescendo para todo mundo de fato. Eh então, assim, respondendo a tua pergunta, se acabar aí a companhia e a gente achar que precisa contratar alguém que só vem por causa de um stock option que virá de uma diluição minha e do Theo, ou porque, pô, sei lá, alguém acha que está injustiçado e a gente concorda e acabou e a gente
tem que abrir mão aqui do nosso, a gente vai fazer, tranquilamente. Perfeito. Tem uma história, não sei se talvez o Pablo conheça que é do mercado, mas parece que na XP, fala-se isso no livro lá do Benchimol, mas tinha os founders lá, cada um com um percentual, porra, partnership forte, a corretora crescendo pra caramba, as pessoas novas recebendo cada vez mais equity e do nada, assim, cara, a equity estava chegando no final, tinha uns founders das antigas que não bem, fala no livro que não estavam performando tanto, começaram a tirar equity do founder para dar para os malucos. No final deu até briga, tinha padrinho de casamento do outro que não se falam mais, mas, assim, cara, o negócio de stock options levado ao extremo de, caraca, o cara tá performando, meu irmão, tem que dar equity para esse cara, porque a empresa se baseia tipo assim, nessa ideia de que as pessoas que estão performando bem eh, precisam ser não é nem remuneradas, mas, tipo, como é que chama esse negócio? Porra, não é Ter ter um incentivo, Reconhecidas, né. reconhecida, isso, perfeito. É. reconhecido. E Ah, outra, assim, total. a gente tem uma coisa que talvez a gente não faça, e essa talvez seja uma vantagem do Sidão. Assim, a verdade é que hoje a Trinio, cada vez mais ela tem menos risco e cada vez mais ela está com chance de dar certo e ter uma liquidez. Mas ela ainda assim é um bicho volátil, é um bicho com risco. Então, assim, diferentemente de algumas startups, eu acho até empresas maiores, eu acho que não vale trazer aqui como exemplo, a gente olha o stock option como uma forma da pessoa pegar o pedaço que ela contribuiu e geração de riqueza se der certo. Isso significa o quê? Que a gente não vai tungar no salário. Assim, a gente gosta Sim. de pagar bem, a gente gosta que a pessoa esteja aqui recebendo a mesma coisa que ela receberia de mercado. A gente não olha ali para o stock option como, olha, agora tu vai ter X% da Trine, mas agora o teu salário vai ser 90% a menos de mercado. A gente acha que isso assim não seria justo, dada a natureza hoje que é o investimento na Trine, né. Então, assim, a gente gosta que as pessoas estejam bem em casa, tomando decisões que sejam boas para elas e para a Trinio. Certamente, se ela tiver apertado, a chance dela estar tomando decisão boa é bem, bem ruim. Então, a gente não é um ou outro, assim. Pô, toma aqui stock options, mas o salário vai ser reduzido, assim não funciona aqui. E, cara, pra trazer gente boa, bicho, você tem que conseguir reconhecer elas, né, assim, como você falou, Edu, assim, eh, a gente um dos grandes aprendizados que a gente trouxe lá da outra empresa, a gente trouxe era um time mais júnior lá, né, nas primeiras startups juntos. E a gente aprendeu um pouco bem com isso, a gente falou quando fundamos a Trini, falou: "Cara, vamos trazer um time menor, só que sênior, todo mundo porrada, um time muito bom". E não deu outra, assim, mas a única forma de você trazer gente sênior, que normalmente já vai estar num estágio um pouco mais avançado da vida, cara, já tem família, né, tem uma vida pessoal que você precisa sustentar, o cara não pode arriscar, né, Tá ou a trabalhando mulher não pode geralmente, arriscar tudo. não tá de Exato, bobeira, né, tipo, não tá de bobeira, assim, então saindo da faculdade, né, então você, cara, precisa pagar bem, você precisa pagar o valor de mercado e você tem que ter um incentivo para essa pessoa vir e arriscar, né, a carreira dela numa startup, né, que é um risco, cara. A gente tá arriscando. Então, o stock option ele é essencial para a gente manter hoje o que eu acho que é a essência da Trinio, assim, mais do que qualquer outra coisa, é time, cara. É time. Nosso time é bom pra caralho. O time é muito bom. A galera é muito foda. E a gente só consegue isso porque a gente tem esses dois quesitos. Paga bem e a gente tem o stock option. Senão não dá. E que dor de cabeça quando a gente fala que vai rever o plano de stock option, cara. Meu Deus do céu. Assim, a galera já vem, ó, não, quero. Não, vira um inferno a minha vida. Minha e da Sofia lá. E que no fim do dia eu acho que é bom, assim, porque assim, a galera vir com um vampirão querendo stock option significa que ela tá sim. comprado na trilha. E É. A geralmente a coisa galera mais bonita que foge a gente do ouve. financeiro, né, nessa hora a galera vai pra Cara, a coisa mais bonita que a gente ouve é a galera falando assim: não, não precisa me dar aumento. Eu quero stock option. Irado. É lindo, velho. É a melhor coisa. É uma dor de cabeça, dói, né? Você fala assim, caralho, e agora? Como é que a gente vai gerenciar isso? Mas é bom demais. Como é que vocês decidem quanto
de dar. Tipo, porra, não, pra essa pessoa eu vou dar tanto de stock options, pra outro. Tipo, porra, é um negócio Vocês usam múltiplo extremamente do salário? subjetivo, né? Como é que vocês transformam isso em objetivo? Ou não transformam e foda-se? Não, a gente transforma, cara. Na verdade, a gente tem então, a gente usa o benchmark, lá do comp.com, comp e um pouquinho da Index Venture. E aí a gente vai botando um delta, assim, pô, o comp ideal dessa pessoa, na média, a gente usa, assim, muito o percentil mais alto mesmo, assim, geralmente, porque a gente acaba trazendo gente boa, gente B2B, para entender enterprise, tem que ser uma galera bem, bem sofisticada ali, e a gente vai balizando com base nesses percentiles do comp, né? E aí tem e assim, no final do período a gente acaba fazendo uma variação, né? Tempo de casa, qual que é a vantagem que essa pessoa tem que a gente quer manter ela, porque se sair pode ser uma perda relativamente grande. Ó, pessoal da Trini, vocês não estão escutando, hein? De vantagem, qual é a vantagem competitiva dela, que se ela sair, qual que vai ser ali a perda da Trínio, né, a performance. E aí chega um momento que assim, a pessoa está um tempo de casa tão grande, está voando aqui, e aí meio que o baseline acaba ficando muito baixo mesmo, que a gente acha ótimo, assim. Assim, ele acaba, esse funcionário acaba destoando muito grande ali do qualquer coisa que está no comp, porque fez por merecer, pô, é um superstar, está um tempo aqui desde com a gente no começo, tomou muito risco. Mas assim, principalmente para quem está entrando, a gente usa ali os benchmarks do comp.com. Um pouco de ciência e um pouco de arte, né? É isso. É Perfeito. isso. Perfeito. Tipo o Flamengo jogando assim, né? Mais ou Ai, menos. Tipo cara. isso, tipo isso. Tipo a Arrascaeta flutuando. Arrasca em campo. Bom, para evitar que o assunto descarrilhe aqui, vamos para o terceiro e último quadro da noite, já nos caminhando para os finalmente. Vamos lá! Terceiro e último quadro da noite é o mundialmente famoso bate-bola jogo rápido, que não foi a gente que inventou, mas a gente adaptou e vocês vão ver se ficou melhor ou pior. Basicamente, bate-bola jogo rápido a gente traz uma pergunta e a gente quer que vocês respondam com a primeira coisa que vem à cabeça de vocês. Às vezes a gente não é muito bom nisso e a gente pede follow-up e fala mais sobre, mas a gente vai tentar deixar as coisas fluírem. E aí eu acho que seria legal ter a participação de vocês dois, tá? Então não adianta só falar, eu não poderia falar melhor, não tem nada a acrescentar. Foto com o relator. Caraca. Aí, te falar, bate-bola, assim, minha cabeça. Quando eu leio essa palavra bola, minha cabeça está automaticamente assim, Flamengo, 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 Flamengo. A galera tá muito boa na temática, cara. Tá foda. Startup que mais admira e não vale Flamengo. Qual que é? Cara, hoje o Nubank. Nubank. Porra, a minha resposta mesmo? Cara, cultura dos caras. Cultura dos caras, assim, cara, tirar alguém da Nubank é muito difícil, a qualidade é muito boa. Os caras chegaram no tamanho que chegaram, e assim, as pessoas amarem a cultura e ter esse nível de capital humano é Nubank. É loucura, ainda tem espaço pra crescer, isso é bizarro também. Maior gambiarra que você já fez? É maior Pra Lima ver a gambiarra. final da Libertadores de graça. Agora conta como? Agora conta como? O Theo não falou de Sorte. relacionamento? É isso. Então, eu Cagando, conheço cara. um dos meus melhores amigos, ele faz os pacotes pra Libertadores, né? Tava passeando 5h30 com a minha cachorra, ali entre uma reunião e outra, e ele falou: olha, vem pro aeroporto, manda foto do passaporte e vem pro aeroporto. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, cara, vem pro aeroporto, cara. Só vem. Eu liguei pra ele e falou, cara, não vou te atender, vem. Ah, mentira! Não vou te atender. Eu fiz uma mala pra 10 dias, cheguei lá, cara, tava o meu nome lá dos voos fretados. Encontrei um amigo meu no voo, perguntei se podia dormir com ele. No dia seguinte, Caralho! ele tinha um ingresso sobrando.
fui pro jogo e voltei. Meu nome estava na lista desse voo fretado aí também. Então foi um gambiarrão, mas valeu a pena. Porra, com certeza valeu a pena. Genial. Cara, acho que na Trínio, eu vou nem falar da vida, porque teve muita gambiarra já na vida, né? Mas na Trínio, uma que foi muito maneira foi a nossa primeira transação no checkout. Maneiro pra caralho. A gente falou, pô, eles estavam no off-site, foi o primeiro off-site da Trínio, tinham, sei lá, acho que 7 pessoas na empresa, 7, 8 pessoas na empresa. Aí, pô, nosso primeiro cliente e tal, botamos checkout pra funcionar e tal. E falou, cara, vamos fazer a primeira transação da Trina aqui, live, com todo mundo. Vamos abrir, explodiu a champanhe, caralho. Aí fomos lá, compramos champanhe e tal. Não vou nem falar que fui eu que fiz a gambiarra, tá? Porque quem fez a gambiarra mesmo foram os nossos 2 engenheiros master aí, o Luquinhas e o Hugo. Porra, caraca, meu irmão. Pô, foi lá, clicou, passamos cartão de crédito, compramos. Porra, todo mundo comemorando e tal, não sei o quê. Mas, cara, no final das contas, não tinha feito porra nenhuma, era só o UI que tava fazendo. Aí os caras me chamam no canto e falam assim, aí, Theo, queria te falar uma parada. Na verdade, não passou, não. Não funcionou, não. Porra, todo mundo comemorando champanhe e tal. Falei, vai lembrar isso aqui pra sempre e tal. Vai lembrar pra sempre. Caralho, muito bom. Fala uma coisa que vocês amam e ninguém imagina. Cara, que eu amo, ninguém imagina. Eu sou um livro aberto, todo mundo sabe que eu gosto, cara. Pô, é difícil essa. Eu vou falar aqui, Fala aí, presta Pablito, atenção um começa pouco, você. Eu sou fanzaço de metal de espadinha, assim, tipo, Vision of Atlantics, metal melódico. E é muito engraçado, né? Porque, assim, não é muito associado com alguém que, pô, surfa, faz triatlon, mas adoro, adoro. Acho que essa aí acho que poucas pessoas sabem que eu gosto de metal melódico. Metal de Cara, espadinha. metal de espadinha é bom, hein? Espadinha é muito bom. Caraca, não sei, meu irmão. Tô tendo dificuldade de pensar nessa. Não tem nenhum hobby excêntrico? Pô, excêntrico? Porra, Algum? não muito excêntrico, mas, cara, eu me amarro em fazer pão. Eu faço pão até hoje. Eu entrei naquela Porra, isso parada da pandemia. Pô. aleatório o Entre- suficiente, cara. Eu entrei naquela parada da pandemia. Entrei naquela onda da pandemia e tô fazendo pão de fermento natural. Até hoje eu faço essa merda. Viciei. Pô, não tá difícil. Jamais imaginaria. Você está construindo sua primeira startup agora? Bem-vindo ao clube da solidão empreendedora. Você provavelmente está sentindo aquela sensação de caralho, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é normal? Pra quem que eu posso perguntar isso sem parecer que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo? O lance é o seguinte, os second time founders não passam mais por isso. Eles já têm networking, já sabem de framework, já sabem o que funciona e o que não, como estruturar um cap table, quais erros evitar e pra quem ligar quando precisam levantar uma rodada. Agora, os first time founders descobrem tudo sozinho, no susto e às vezes tarde demais. Por isso, a gente decidiu fazer algo diferente aqui no Off the Grid. A gente vai juntar 50 first time founders, galera no mesmo estágio, com os mesmos desafios, e criar o que os second time founders já têm: acesso. Vão ser office hours semanais comigo e com o Edu, palestras com quem já levantou rodada, fez exit, ferrou tudo e acabou aprendendo. A gente vai trazer uns crash courses sobre assuntos como fundraising, AI e operações. E você vai ter um hot seat onde você vai poder trazer o seu problema real e a galera vai te ajudar a resolver. Basicamente, você não vai mais construir sozinho. E funciona assim. Você entra na waitlist, preenche uma application e a gente vai chamando por ordem de posição na lista. Isso significa que se você se inscrever antes, você tem mais chance de entrar. E se você mandar para amigos se inscreverem também, você aumenta a sua posição na fila. Na verdade, diminui a posição na fila, né? Diminui a posição na fila.
Isso aqui não é pra todo mundo. A gente tá buscando first time founders que já estejam full time com o MVP rodando e tá sentindo essa solidão, essa pressão aí e precisa de network. Se você já é um second time founder, já captou Series A, ou tá part-time na sua startup, não tem MVP, ainda tá no campo das ideias, isso aqui não é pra você e tá tudo bem. Vai chegar a sua hora. A ideia é de montar uma turma que faça sentido com todo mundo, com os desafios alinhados no mesmo estágio. Se isso faz sentido pra você, entra na waitlist agora. Agora. O link tá aqui. São só 50 vagas, ordem de chegada mais application. E a gente se vê daqui a pouco. Never build alone. Fui. Bom, Caralho. pra Foda-se, pula fechar, essa, cara. Aí, já boa. foi. Pra fechar, fala aí cada um de vocês um livro que mudou as suas vidas. Cara, o livro que mudou minha vida. O Pablo vai falar o mesmo livro que eu. Não. Eu acho que tu Só leu porque esse livro por minha causa, não leu, não? Só porque você falou, não vou falar. Tá bom. Então tá bom. Ele foi ler esse livro Só por não minha fala causa. que é Aí insustentável a leveza do ser. Aí sustentável é a leveza do céu. Ah, porra. porra. Tu leu por minha causa, porra. Milan Kundera. Insustentável a leveza do ser. Tá, mas essa aí foi muito marmelada. Fala outro aí pra pelo menos ter 2. Vai lá, Pablito. Ah, eu gosto muito de Crime e Castigo. Acho que no campo ali do não ficção. E. Não. E quarta, falei besteira aí. De não ficção. Pô, não devia ter dado o artifício do corte pros caras. Agora eu vou querer ficar editando tudo. Pior que tava maneiro, né? Porque eu sabia que você ia falar Milan Kundera. Crime e Castigo, no ficção. Eu acho que não ficção, o mais interessante eu acho que é o Blitzscaling, mas muito pouco aplicável no Brasil. Mas o Blitzscaling você tá botando em ficção ou não ficção? Só pra eu saber aqui. Não ficção. Ou ficção. No Brasil é ficção. No Brasil. Agora, eu acho que tem. É que assim, não tem um único livro, mas eu falo isso muito pro Theo, assim, talvez um pouco dessa cabeça de financeira. Eu acho que assim, o Warren Buffett e o Charlie Munger são caras muito maneiros para ler quem é empreendedor. Assim, essa parte de incentivo, de stock option, vem muito deles. Essa parte de pensar em moat, né? Desde o começo, assim, tem amigos meus que, cara, empresa captando rios de dinheiro e não consegue chegar a ter uma margem bruta positiva, assim, né? Tipo, assim, se você tá no mercado ali que talvez é mais nichado e nem assim você consegue ter uma margem bruta positiva, assim, qual que é a evidência que esse negócio qual é a evidência que você tem que fazer para ter uma margem bruta positiva? Assim, então, assim, acho que o Warren Buffett ele te dá várias coisas, desde pensar em incentivo, pensar em escala, pensar em negócio mesmo, assim, business. O Warren Buffett e o Charlie Munger. O Charlie Munger é até um pouco mais nessa parte de psicologia de incentivo do que o Warren. Que eu acho que assim é pouco difundido no empreendedorismo e eu não entendo o porquê. Acho que tem muita coisa legal para extrair desses caras, assim, sabe? Boa! Com isso, chegamos ao fim do nosso terceiro e último quadro. E, consequentemente, chegamos ao fim do nosso episódio. Não? Edu vai dar um recado aí final, Edu. Dá um recado final. Recado pra quem assistiu até agora e não deixou um like, e não compartilhou com o amigo, e não se inscreveu no canal. É que, porra, pelo amor de Deus, galera. A gente tá fazendo isso pra ajudar vocês não retribuem, não tá dando mais. Então deixa o like, se inscreve, compartilha com o amigo, porque senão vou ter que tomar medidas mais agressivas. Pode-se isso, dizer senhoras que e o like senhores. é o stock option do podcaster, não? Pô, se desse Perfeito. pra alinhar esse incentivo aí, quem deu like mais cedo ganhava, não sei o que dava pra ganhar. Tá ganhando mais conhecimento, né? Desde mais cedo, tá aprendendo mais. Olha lá. Perfeito. Mostra seu engajamento, seu comprometimento. Bom, com isso, e antes que as pessoas voltem a falar de Flamengo nesse call, muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Theo, pelo tempo. Foi um prazer e até a próxima.
Fui. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu, valeu.